Dois estudantes estavam no meio de uma luta de treino. Um soco acertou em cheio e o estudante que recebeu o golpe reclamou que doía como um inferno. Ele riu, observando que o punho Vajra de Su-hong tinha claramente melhorado de novo. Ele se perguntou em voz alta se Su-hong já tinha entrado no nível micro. Su-hong permaneceu calmo e respondeu que só tinha alcançado o nível micro 2 dias atrás. Neste mundo, as artes marciais eram divididas em graduações específicas: básico, proficiente, nível micro, dominado e perfeito. Alcançar o nível micro já colocava alguém muito à frente da maioria de seus pares. O outro estudante não pôde deixar de admirá-lo, dizendo que, quando se tratava do punho Vajra, ninguém mais em sua turma podia sequer comparar. Ele então perguntou se Su-hong tinha terminado de descansar para que pudessem continuar praticando, mas a dor daquele único soco ainda estava latejando e ele realmente não tinha a intenção de levar outro golpe. Chamando Su-hong de maníaco por cultivo, ele o dispensou e disse que estava indo para casa comer. Antes de sair do salão de treinamento, ele educadamente se despediu do professor Lee. O professor Lee o lembrou de arrumar suas roupas antes de sair. Então, o professor se virou para Su-hong e o parou. Ele perguntou por que Su-hong ainda não tinha pago os 30 mil dólares da taxa de matrícula para o departamento de artes marciais, lembrando-o de que as inscrições encerravam no próximo mês. Su-hong hesitou por um momento antes de perguntar se poderia ganhar mais alguns dias. O professor Lee suspirou, dizendo que entendia a situação familiar de Su-hong, mas regras eram regras, e não havia nada que ele pudesse fazer para mudá-las. Depois que todos os outros foram embora, Su-hong ficou para trás e continuou a praticar sozinho. Não importava quantas vezes ele repetisse seus movimentos, um pensamento continuava circulando em sua mente: a taxa de matrícula de 30 mil reais. Suas memórias voltaram ao passado. Quando ele tinha 3 anos, seus pais morreram durante um desastre causado por feras ferozes. Desde então, ele morava com seu tio e tia. Depois que descobriram seu talento para as artes marciais, eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance para apoiar seu treinamento. Em uma era onde feras ferozes vagavam livremente, tornar-se um artista marcial era a melhor maneira de ganhar um bom dinheiro. Ele tinha treinado duro para dar a eles uma vida melhor. No entanto, agora, parecia que ele só estava tornando as coisas mais difíceis para eles. Mais tarde, ele retornou a um canto tranquilo da cidade, chegando ao apartamento apertado e desgastado que chamava de lar. Lá dentro, sua tia perguntou suavemente se o aluguel estava quase vencendo e quanto dinheiro ainda faltava. Seu tio disse que o aluguel podia esperar e que a taxa de matrícula do pequeno Hong precisava ser paga primeiro. Sua tia concordou, mencionando que com tanto talento, Su-hong certamente teria sucesso um dia, e eles não podiam se dar ao luxo de impedi-lo. Então ela acrescentou casualmente que pararia de tomar seu remédio. De qualquer forma, não a estava curando e parar economizaria dinheiro. Seu tio imediatamente objetou, dizendo a ela que ele apenas arrumaria outro emprego. Ele insistiu que ela ficasse em casa, descansasse adequadamente e se concentrasse em sua saúde, garantindo a ela que tudo o mais se resolveria. Ouvindo tudo isso das sombras, Su-hong sentiu uma dor aguda no peito e uma onda de tristeza o invadiu. Ele não pôde deixar de sentir que este era um mundo estúpido e confuso. Ele tinha distorcido sua vida em algo que ele mal reconhecia. Por onde olhava, as pessoas eram gananciosas. Mesmo se alguém simplesmente quisesse se registrar para algo em que era talentoso, ainda precisava pagar dinheiro por isso, dinheiro que ele não tinha talento para ganhar. Se ele realmente fosse bom em ganhar dinheiro, provavelmente não teria talento para artes marciais de forma alguma. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais louco o mundo parecia. Afastando esses pensamentos sombrios, ele abriu a porta e anunciou que estava de volta. Sua tia, que o tratava como seu próprio filho, imediatamente se preocupou com ele, perguntando por que ele tinha praticado tão tarde e dizendo que ele devia estar exausto. Su-hong tentou assumir as tarefas domésticas, dizendo a ela que cuidaria delas, mas ela o dispensou. Ela insistiu que não era nada e disse para ele ir descansar, para que não ficasse cansado no dia seguinte. Seu tio a apoiou, dizendo para ele ouvir e ir para a cama rapidamente. Su-hong voltou para seu quarto, mas o sono se recusou a vir. Ele ficou deitado totalmente acordado, com seus pensamentos correndo em círculos. Seu tio e tia já tinham sacrificado tanto por ele. Ele não podia continuar deixando isso acontecer. Desta vez, ele resolveria seu próprio problema. Para um artista marcial ganhar dezenas de milhares em apenas alguns dias, havia apenas um lugar que vinha à mente. Logo no dia seguinte, um anúncio alto ecoou pelas ruas. A multidão foi bem-vinda ao desafio da Arena do Aprendiz Marcial, um lugar onde apenas a vitória ou a derrota importavam, independentemente da vida ou da morte. Era a Arena Marcial Subterrânea. A voz da locutora subiu com entusiasmo enquanto ela apresentava o defensor do ringue do dia, um lutador chamado Sr. Minotauro. As regras eram simples. Se ele pudesse vencer 4 lutas seguidas, sairia com 60 mil reais em prêmio. Se não,
não ganharia nada. A multidão foi instruída a observar de perto. O público imediatamente explodiu em sussurros. Ninguém o reconhecia. Alguns adivinharam que ele era um novato, enquanto outros zombaram, dizendo que um recém-chegado, pulando direto para o desafio da arena, estava basicamente cortejando a morte. De lado, a locutora se inclinou e sussurrou para o garoto mostrar alguma paixão e aquecer a atmosfera. O garoto pareceu confuso e perguntou como deveria fazer isso. A locutora suspirou e disse a ele para provocar a multidão, ou xingar um pouco, murmurando que era exatamente por isso que novatos eram uma dor de cabeça. A ficha caiu para o Minotauro. Soltando um rugido, ele gritou que, abaixo do nível de um artista marcial formal, ele era invencível, desafiando todos os fracos a virem lutar com ele. A multidão explodiu de uma vez. Alguns o xingaram por ser absurdamente arrogante, enquanto outros riram e elogiaram sua coragem. A atmosfera ferveu instantaneamente. Alguém na multidão zombou que esse cara nem saberia como morreu mais tarde. Isso apenas acendeu o pavio. Aplausos irromperam de todas as direções. Algumas pessoas gritaram sua aprovação, outras pediram sangue, e alguns apenas gritaram insultos ao chamado Minotauro. Com a atmosfera no auge, a locutora declarou que a luta tinha começado oficialmente. Atrás da máscara de Minotauro, Su Hong permaneceu calmo. Ele podia sentir claramente, apesar da intenção assassina única da arena subterrânea. Ainda assim, esta era a maneira mais rápida de reunir dinheiro suficiente para a mensalidade. Contanto que ele pudesse vencer algumas rodadas com seu punho Vajra, valeria a pena. Seu primeiro oponente deu um passo à frente, chamando-o de pirralho arrogante e dizendo que brincaria um pouco com ele. Su Hong mal prestou atenção, seus olhos avaliando o homem calmamente. O ímpeto do oponente era forte, mas seu equilíbrio era instável. Pelo que parecia, vencer não seria difícil. Vendo-o distraído, o oponente xingou e avançou direto com um soco. Su Hong desviou dele com facilidade. Então, casualmente, balançou sua outra mão. O golpe acertou em cheio o queixo do homem, enviando-o voando direto para onde ele tinha vindo. A locutora perdeu a compostura instantaneamente. Ela já estava começando a gostar desse lutador mascarado, até brincando consigo mesma que talvez quisesse convidá-lo para sair mais tarde. Rindo no microfone, ela gritou que Minotauro tinha conquistado sua primeira vitória. A multidão explodiu com gritos e aplausos entusiasmados. Um segundo desafiante apareceu, zombando que o último cara tinha apenas tido azar, mas as coisas seriam diferentes desta vez. Su Hong simplesmente respondeu com um casual, por favor, enquanto avaliava calmamente seu oponente. Com base em sua estrutura física, a força do cara parecia decente, perfeita para testar o quão poderoso seu punho Vajra realmente era. O homem gritou e saltou com um soco pesado. Su Hong encontrou o ataque de frente. Com um golpe de punho Vajra, ele despedaçou a força que vinha. O oponente gritou em choque com a força bruta por trás do golpe. Su Hong já podia notar a diferença. Esse cara era forte, mas ainda mais fraco que ele. Depois de levar um único contra-ataque, o oponente tinha confiado demais na força da parte superior do corpo, deixando sua cintura totalmente aberta. Su Hong seguiu com um chute brutal e o homem foi enviado voando para fora do palco, assim como o primeiro. A arena ficou selvagem. Algumas pessoas xingaram em descrença, enquanto outras gritaram que ele era insanamente forte. Próximo. A locutora declarou animadamente que Minotauro tinha alcançado 2 vitórias consecutivas. Os aplausos ficaram ainda mais altos, tornando-se quase ensurdecedores. Em um canto mais tranquilo, alguns espectadores bem vestidos observavam com olhos atentos. Um deles murmurou que o garoto nem era um quase artista marcial. Ainda assim, sua força superava em muito a média. Não havia dúvida sobre isso. Este era incomum. A voz da locutora soou novamente, declarando a 3ª vitória consecutiva de Minotauro. Na área de visualização, um dos homens assistindo comentou que o garoto era melhor que os piores, mas longe dos melhores. Alguém assim, ele notou, era material perfeito para manipulação de resultados. Atrás dele, um jovem mascarado se manifestou, dizendo que iria cuidar disso. O homem mais velho o lembrou de não revelar o fato de que ele já tinha alcançado o nível de artista marcial. Depois de acumular tantas vitórias, Su Hong sentiu-se cada vez mais confiante. Aprendizes marciais comuns não eram mais um grande desafio para ele. Com seu punho Vajra no nível micro, vencer mais uma luta lhe garantiria o prêmio total de 60 mil iguales. Nesse momento, a multidão de repente se agitou. As pessoas começaram a gritar que Raposa Branca estava realmente entrando no ringue. No momento em que o lutador mascarado apareceu, a arena explodiu. Alguns exclamaram que Raposa Branca era um quase artista marcial. Outros protestaram que um quase artista marcial lutando contra um aprendiz marcial era basicamente trapaça. O coração de Su Hong afundou ligeiramente. Um quase artista marcial? Esta luta seria problemática.
Ainda assim, desistir não era uma opção. Ele não podia se dar ao luxo de perder agora. Raposa Branca parou na frente dele e o estudou calmamente antes de falar. Ele disse a Su Hong para não ter medo, alegando que sabia como conter sua força. A voz da locutora cortou novamente. Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? A voz da locutora cortou novamente, declarando a luta final do desafio da arena e gritando para a luta começar. Ambos os lutadores explodiram para a frente em velocidade máxima. Su Hong sentiu imediatamente a diferença em seus níveis. Seu cultivo era menor, então ele não teve escolha, a não ser ir com tudo em seu movimento de abertura. Seu soco explodiu para frente, enviando ondas de choque visíveis ondulando pelo ar. A colisão sacudiu o ringue enquanto ambos os lados exibiam um poder assustador. No instante em que seus punhos se encontraram, o coração de Su Hong falhou uma batida. Ele notou que algo estava errado. Seu oponente não era um quase artista marcial de forma alguma. Ele era um verdadeiro artista marcial que tinha suprimido deliberadamente sua vitalidade. Uma onda de tensão invadiu Su Hong. Ele nunca esperou que um monstro como este aparecesse do nada. A Raposa Branca respirou fundo e lançou outro ataque, desencadeando o punho do trovão. Um golpe seguiu o outro em rápida sucessão, cada um mais pesado que o anterior. Sob o ataque implacável, Su Hong foi forçado a recuar, a dor se espalhando por seu corpo. Então, esta era a força de um artista marcial real. A multidão ficou atordoada. Alguém reconheceu a técnica, gritando que era o punho do trovão de 3 ecos. Ninguém esperava ver tal movimento aqui, e a surpresa por si só valia o preço do ingresso. Outros balançaram a cabeça, dizendo que o Minotauro estava acabado. Para eles, o resultado já era óbvio. No entanto, Raposa Branca não mostrou intenção de parar. Seus ataques, continuando um após o outro, pressionando a vantagem sem piedade. Depois de um tempo, Raposa Branca claramente começou a ficar entediado. Ele disse ao Minotauro que apenas se defender era inútil, e o incentivou a revidar, dizendo que queria ver que tipo de força ele realmente tinha. Por enquanto, Minotauro não podia fazer nada, além de bloquear, mesmo através de suas defesas. Os socos estavam rasgando-o, a dor se espalhando a cada impacto. Se isso continuasse, ele sabia que perderia com certeza. Ele precisava de uma chance para contra-atacar, mas os golpes de Raposa Branca eram rápidos demais e implacáveis demais, não deixando brechas. Então Raposa Branca encontrou uma abertura. Um soco disparou direto em direção ao queixo de Minotauro. O impacto o enviou voando e ele caiu com força no chão. Deitado ali, sua visão ficou turva enquanto sua consciência começava a desaparecer. Antes que ele pudesse se recuperar, Raposa Branca se aproximou e falou calmamente. Ele disse a Su Hong que ele não ganharia uma única moeda do prêmio desta luta, mas seu professor estava disposto a convidá-lo. Se Minotauro concordasse em manipular lutas para eles no futuro, eles lhe pagariam o equivalente ao prêmio desta luta. Mesmo com o pé de Raposa Branca pressionando seu rosto, Minotauro recusou sem hesitação. Ele disse que nunca faria algo tão vergonhoso. Raposa Branca foi brevemente pego de surpresa. Ele não esperava uma rejeição tão firme. E recuperando a compostura, ele o avisou para pensar com cuidado, dizendo que recusá-los vinha com um preço que ele não podia pagar. Minotauro rebateu, perguntando se pessoas que faziam coisas assim realmente mereciam se chamar de artistas marciais. E isso foi o suficiente. Raposa Branca disse que não havia mais nada para discutir. Enquanto se virava para sair, ele acrescentou friamente que, como Minotauro não cooperaria, ele não tinha escolha a não ser aleijá-lo, garantindo que ele só pudesse sonhar em ser um artista marcial no futuro. Enquanto Raposa Branca se movia para atingir sua perna, aquelas palavras ecoaram na mente de Minotauro, afiadas e penetrantes. Tornar-se um artista marcial. Uma onda de instinto entrou em ação. Ele se esquivou no último momento, evitando o golpe por pouco. Ele não podia se dar ao luxo de ser aleijado. Forçando-se a levantar, Minotauro voltou para a luta. A Raposa Branca olhou surpreso enquanto Minotauro se estabilizava, seus olhos ardendo com determinação. Ele não podia cair aqui. Não aqui. Algo se quebrou dentro dele e um segundo fôlego surgiu através de seu corpo machucado. Raposa Branca não pôde esconder seu choque. Ele tinha claramente acertado um punho do trovão mais cedo. Ainda assim, de alguma forma, esse cara ainda estava de pé. No entanto, em seu coração, Su Hong permanecia dolorosamente lúcido. Ele queria se tornar um artista marcial. Ele não podia permitir que os sacrifícios que seu tio e tia tinham feito ao longo de todos esses anos fossem desperdiçados. Ele queria dar a eles uma vida boa. Mas isso realmente significava que ele tinha que abandonar tudo o que um artista marcial deveria representar? A resposta veio quase instantaneamente. Não, esse tipo de futuro era algo que ele nunca aceitaria. Naquele exato momento, algo estranho aconteceu. Uma janela de status apareceu de repente bem na frente de seus olhos.
Palavras frias e sem emoção flutuaram na tela, perguntando o que ele estava disposto a sacrificar por seu futuro e por sua fé. Su-hong não hesitou. Seus olhos ardiam com resolução feroz enquanto ele respondia, sem a menor dúvida, que estava disposto a abrir mão de tudo. O sistema perguntou mais uma vez se ele estava realmente disposto a pagar o preço. Minotauro deu a mesma resposta de antes: tudo. No momento em que a palavra deixou sua boca, algo profundo dentro dele começou a mudar. Sua sombra se contorceu e se esticou, transformando-se no contorno de um monstro aterrorizante. Su-hong estava atordoado. Ele não sabia onde estava, e a sombra que pairava atrás dele pertencia a uma criatura massiva e desconhecida. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, a presença massiva falou, concedendo-lhe esta chance. Uma aura estranha envolveu Su-hong, e uma janela de status apareceu, listando todos os seus detalhes. Su-hong encarou em descrença. Ela exibia cada um de seus atributos. Agindo por impulso, ele tocou na seção de missões. Uma notificação para uma missão aleatória, caminho da arena, surgiu. Para derrotar White Fox, ele precisava elevar seu punho Vajra ao nível dominado e refinar sua palma de luz flutuante e passo do vazio ao nível micro. Era uma tarefa brutal, dada sua baixa proficiência atual, mas necessária para desbloquear o guia do iniciante. Su-hong estava confuso com a informação repentina, mas antes que pudesse pensar, um punho voou direto em direção ao seu rosto. Su-hong se abaixou instintivamente. Quando ele olhou para cima, congelou. Parado diante dele estava um clone perfeito. A cópia se movia com forma de livro didático, usando um nível de punho Vajra muito além do seu. Cada movimento era padrão e preciso. Com um exemplo tão impecável bem na sua frente, ele não podia deixar a oportunidade escapar. Enquanto trocava golpes com o clone, ele percebeu que aquilo não era apenas uma luta, era uma lição. No meio do caminho, ele notou que sua proficiência no punho Vajra tinha saltado. Foi de 7% para 10% em momentos. A melhoria foi chocantemente rápida, então esse era o truque. Este lugar permitia que ele aprimorasse rapidamente suas habilidades em artes marciais. Ele continuou lutando, aprendendo e ajustando sua forma a cada choque. Sua proficiência subiu mais, até que finalmente atingiu 100%. Sua palma de luz flutuante alcançou o domínio total e ele enviou o clone voando. Seu passo do vazio seguiu, alcançando proficiência total. Finalmente, o punho Vajra foi aperfeiçoado. A exaustão o alcançou. Respirando pesadamente, Su-hong assentiu para o ar vazio. Muito obrigado. O sistema o parabenizou por completar a missão. Su-hong aceitou as recompensas e imediatamente escolheu retornar à realidade. Instantaneamente, ele estava de volta à arena, usando a máscara de Minotauro parado em frente ao White Fox. White Fox zombou e lançou outra rodada de punhos trovejantes. Os golpes eram ferozes, mas Minotauro notou calmamente que eram lentos demais. Ele escapou de cada golpe com facilidade. Antes que White Fox pudesse reagir, o punho de Su-hong atingiu seu rosto. A máscara se estilhaçou e White Fox caiu no chão. A multidão congelou, encarando em descrença. Minotauro pediu calmamente seu prêmio em dinheiro por vencer a quarta partida. O locutor atordoado tateou por palavras antes de finalmente declarar Minotauro o vencedor do grande prêmio de 60 mil. Na plateia, o professor franziu a testa. Um mero aprendiz dominar o punho Vajra era impossível. Suspeito, ele ordenou que seus homens seguissem Minotauro e investigassem sua identidade. Saindo da arena, Su-hong sentiu que estava sendo seguido. Ele explodiu em movimento, sua velocidade aumentando enquanto ele desaparecia da vista deles. Os perseguidores pararam em confusão e, incapazes de rastreá-lo, escondido em segurança, Su-hong zombou da tentativa desajeitada deles. Uma hora depois, ele voltou para casa. Sua tia e seu tio ficaram atordoados com a grande pilha de dinheiro. Seu tio perguntou se ele roubou um banco. Su-hong explicou que trabalhava como parceiro de treino e o mestre do dojo decidiu patrocinar seus estudos. O tio perguntou se era o dojo mesquinho, mas Su-hong simplesmente pediu que confiassem nele. Vendo sua expressão séria, eles sorriram. Seu tio concordou que o pequeno Hong nunca mentiria, e eles celebraram seu futuro brilhante. Naquela noite, Su-hong subiu no telhado. Sob o luar, ele refletiu sobre sua situação. As taxas do exame, aluguel e despesas médicas estavam resolvidas. Ele riu de alívio. Ele verificou a interface do sistema. Ele sobreviveu graças a esse poder misterioso. Ele notou um stat chamado valor marcial. Uma notificação declarou que ele ganhou 57
7 pontos de valor marcial. Por derrotar um oponente de nível superior, eles poderiam ser usados para aumentar a vitalidade e as habilidades. Su Hong tentou imediatamente. Quando ele adicionou pontos à vitalidade, uma energia escaldante explodiu dentro de seu corpo. Sua vitalidade atingiu 90. Esse já era o nível de um quase artista marcial. Ele despejou os pontos restantes na vitalidade e seu corpo parecia mais leve, mais forte e mais vivo. Su Hong cerrou os punhos. Até suas feridas foram curadas e ele se sentiu transbordando de poder. Ele sentiu um desejo de testar sua nova força. Ele saltou pelos telhados em direção ao testador de poder de combate no campo de treinamento da escola. Ele chegou à escola de ensino médio no mundo Star City pouco depois. O lugar estava silencioso, com um testador de poder de combate de nível 1 solitário sentado ali. Su Hong reuniu sua vitalidade, mas decidiu se conter. Usando apenas 70% de sua força, seu punho atingiu a máquina com um impacto agudo. Por uma fração de segundo, o soco pareceu incrivelmente pesado. De repente, o testador soltou faíscas e morreu. Atordoado, ele se preocupou em ter que pagar pela máquina de má qualidade e decidiu ir embora. Uma voz gritou de trás, perguntando quem estava lá. Su Hong disparou sem explicar. Um zelador furioso correu até a máquina arruinada, amaldiçoando o vândalo. Ele presumiu que fossem os encrenqueiros de sempre, Chun Shan e Li Duo, e jurou educá-los quando as aulas começassem. O ginásio da escola de ensino médio no Priwon de Star City estava lotado. Alunos lotavam cada canto da sala e Su Hong estava parado silenciosamente entre eles. Enquanto esperava, ele ouviu alguém mencionar que Chun Shan tinha apanhado. Isso imediatamente chamou sua atenção. Então ele perguntou o que tinha acontecido. Um aluno próximo explicou que Chun Shan tinha quebrado o testador de poder de combate no meio da noite e se recusado a admitir. Por causa disso, o diretor o puniu ali mesmo. Ouvindo isso, Su Hong sentiu-se um pouco estranho. Acontece que outra pessoa tinha levado a culpa pelo seu erro. Ao mesmo tempo, ele sentiu alívio. Se ele tivesse sido pego, nunca teria condições de pagar por aquela máquina. Antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, a voz do locutor ecoou pelo salão, dizendo a todos para ficarem quietos. Ele anunciou que um convidado especial, um artista marcial de nível 3 chamado Shan Tian, estava lá para ensinar-lhes uma arte marcial de classificação C chamada Punho do Trovão Acelerado. Ele disse aos alunos para prestarem muita atenção. O ginásio instantaneamente explodiu em barulho. Alguns alunos gritaram que aquela era a primeira vez que viam um artista marcial de nível 3 pessoalmente. Outros falavam sobre como artes marciais de classificação C geralmente custam uma fortuna para aprender em dojos externos. Mas no momento em que Su Hong ouviu o nome, seus olhos brilharam. Punho do Trovão Acelerado. Esse era o mesmo movimento que o White Fox tinha usado na arena subterrânea. Um soco criava o impacto de 3. Seu poder era inegável. Fora da escola, apenas a taxa de inscrição para aprender algo assim seria enorme. Não havia como ele perder essa chance. Shan Tian não perdeu tempo com conversa fiada. Ele disse aos alunos que demonstraria a técnica 10 vezes do início ao fim. O quanto eles aprenderiam dependeria inteiramente deles. Ele deu um passo à frente e entrou em sua postura e começou, gritando Punho do Trovão Acelerado. Ele desferiu um soco. A força era intensa e o som do trovão ecoou pelo ginásio. Enquanto demonstrava, ele explicou os níveis. No nível básico, um soco faz um estrondo de trovão. No nível proficiente, ele faz 3 sons. No nível micro, ele faz 5. No nível dominado, ele cria 7 sons, que era seu nível atual. Quando ele terminou o movimento, 7 sons altos de trovão ecoaram, fazendo o ar vibrar. Depois de usar tanta energia, Shan Tian pausou para recuperar o fôlego. Ele acrescentou que no Reino Perfeito podia se desferir 9 sons de trovão. No entanto, ele disse a eles para não mirarem tão alto. Se eles pudessem apenas entender o básico hoje, já seria bom o suficiente. Após uma breve pausa, Shan Tian anunciou a segunda demonstração e disse a todos para tentarem acompanhar. O ginásio rapidamente se encheu de alunos gritando gritos de batalha de estranhos enquanto tentavam copiar seus movimentos. As horas passaram rapidamente. Um por um, os alunos começaram a desmaiar de exaustão. Alguns reclamaram que não conseguiam entender nada, enquanto outros gemiam por estarem totalmente esgotados. Alguns teimosos continuaram praticando, perguntando se alguém tinha descoberto o truque, mesmo que seus corpos estivessem cedendo. Um dos amigos de Su Hong limpou seu suor e suspirou, dizendo que artes marciais de classificação C eram difíceis demais de aprender. Olhando em volta, ele percebeu que Su Hong tinha ido embora. Por um segundo, ele se perguntou se Su Hong já tinha aprendido, mas depois apenas se perguntou para onde ele tinha ido. Bem naquele momento,
momento, risadas excitadas soaram por perto. Alguém anunciou orgulhosamente que tinha alcançado o nível básico. O amigo virou-se e viu Chen Shan parecendo muito satisfeito consigo mesmo. Uma onda de ciúmes o atingiu. Não era à toa que todos chamavam Chen Shan de gênio. Como ele era tão bom nisso? O diretor rapidamente deu um passo à frente, apresentou Chen Shan como o maior gênio da escola e perguntou a Chan Tian se ele queria treiná-lo. Os alunos se aglomeraram chamando Chen Shan de um verdadeiro prodígio. Chan Tian, no entanto, não pareceu impressionado. Ele disse casualmente que isso mal contava como ser um gênio. Em outras cidades, esse nível era apenas mediano. Mais tarde, o grupo se moveu para fora enquanto continuavam sua conversa. Chan Tian reclamou ao diretor que esses alunos não eram nada impressionantes, fazendo a viagem parecer uma perda de tempo. No fundo, ele suspeitava que a escola focasse mais em alunos com dinheiro do que em talento. Ainda assim, para se sentir melhor, ele pensou em como pelo menos um aluno alcançou o nível básico e ele foi bem pago. Ele perguntou ao diretor se ele realmente esperava encontrar um gênio de alto nível aqui. O diretor suspirou, concordando que o caminho das artes marciais era cruel. Talento era importante demais. Trabalho duro sozinho, sem oportunidade, simplesmente não era suficiente. Assim que eles estavam conversando, um barulho repentino ecoou pelo ar. Ambos congelaram e imediatamente olharam para onde o som veio. 7 sons trovejantes. Punho do trovão acelerado de 7 sons. Suas expressões mudaram instantaneamente. Eles não podiam acreditar, perguntando como a escola poderia ter alguém naquele nível. O diretor ficou ainda mais chocado. Ele disse que era impossível. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém assim em sua escola. O diretor então percebeu outra coisa. Ele nem reconheceu aquele aluno. O garoto não tinha pago nenhuma taxa extra. Olhando para suas roupas, seu coração disparou. Aquele uniforme claramente pertencia a um aluno. O choque o atingiu com força. Se ele tivesse sido rigoroso com as regras, esse aluno provavelmente nem teria permissão para entrar na aula. Até Chan Tian estava atordoado. Ele murmurou que tinha ensinado apenas por meio-dia, mas alguém já tinha alcançado o nível dominado. A mente do diretor ficou em branco. Ele perguntou se ouviu errado. 9 sons? Eram realmente 9 sons? Chan Tian não conseguia falar. Ele ficou lá em silêncio, sentindo-se tão emocionado que quase quis chorar. O diretor não estava muito melhor. Ele nunca imaginou que alguém sem dinheiro pudesse ter um talento tão aterrorizante. Vendo Chan Tian congelado no lugar, o diretor perguntou o que havia de errado. Chan Tian finalmente exalou e disse que entendia agora. Tudo de repente fazia sentido. Sem dizer outra palavra, ele entrou em sua postura e desferiu um punho do trovão acelerado próprio. O ar explodiu. 8 sons trovejantes soaram. O diretor quase saltou. 8 sons? Chan Tian tinha rompido. Chan Tian encarou seu próprio punho, a excitação aparecendo em seu rosto. Ele disse que ver o soco daquele aluno lhe deu a inspiração que lhe faltava há anos. Sem isso, ele talvez nunca tivesse rompido em sua vida. Mas então a realidade o atingiu. Aquele não era o momento para celebrar. Chan Tian disse urgentemente ao diretor para se apressar e encontrar aquele aluno. O diretor saiu do transe e realmente começou a correr. Infelizmente, quando chegaram ao local, o aluno já tinha ido embora. Quanto a Su Hong, ele já tinha alcançado seu objetivo. Enquanto se afastava, ele pensou em como praticar uma arte marcial de classificação C era muito mais exaustivo do que o punho Vajra de classificação D. Seu punho de trovão já havia atingido o reino perfeito. Agora, o próximo passo era descobrir como ganhar mais pontos de valor marcial para se tornar um verdadeiro artista marcial o mais rápido possível. Ele não podia arriscar lutas de vida ou morte na arena subterrânea toda vez. Se ele pudesse ganhar pontos através de um treino normal, seria muito melhor. Não muito tempo depois, ele chegou ao seu local de trabalho, o Dojo Trovão Furioso. Lá dentro, os alunos estavam treinando como de costume. Quando o viram, alguém perguntou por que ele veio hoje. Su Hong respondeu casualmente que não estava ocupado e só passou para praticar. Nesse momento, um baque alto ecoou pelo salão. Um aluno foi jogado contra o chão. De pé sobre ele, outro cara zombou. Ele disse que se alguém ousasse afirmar que seu professor ensinava mal, deveria primeiro admitir que era ruim em aprender, em vez de dar desculpas. Su Hong olhou e perguntou o que estava acontecendo. Seu amigo explicou que, como Su Hong não estava por perto ultimamente, ele não saberia. O professor daquele aluno era um novo instrutor que era muito forte, mas ele desprezava as pessoas comuns e ensinava de um jeito muito preguiçoso. Além disso, seu discípulo, um cara chamado Li Yan, também era extremamente forte. Bem enquanto conversavam, outro aluno foi derrubado. Li Yan olhou para ele e zombou, dizendo que ele não deveria ousar desafiá-lo com um nível tão fraco. Antes que as coisas pudessem piorar, Su Hong interveio e segurou o pulso de Li Yan, dizendo-lhe que aquilo era o suficiente. Li Yan imediatamente o encarou, perguntando quem ele era e dizendo para ele soltar.
Ele disse que se Su Hong tivesse coragem, eles poderiam resolver isso adequadamente na arena. 1 contra 1. Su Hong não recuou e concordou calmamente. Naquele momento, uma voz interrompeu, perguntando sobre o que era o barulho e anunciando que a aula estava começando. Li Yan puxou a mão de volta e zombou, dizendo a Su Hong que ele teve sorte desta vez. Observando-o sair, Su Hong pensou que esse cara era arrogante demais. Pouco depois, o instrutor se manifestou. Ele anunciou que hoje era o último dia em que ensinaria a técnica da lança do mar furioso. Como de costume, ele só demonstraria uma vez. Ao assumir sua postura, ficou claro que o instrutor não acreditava que alguém pudesse aprender apenas com uma demonstração. Ainda assim, Su Hong observou com foco intenso. Para ele, uma vez era o suficiente. Seus olhos seguiram cada movimento enquanto a lança varria o ar. Quando a demonstração terminou, o instrutor se virou para sair, dizendo que o quanto eles aprenderam dependia deles. Reclamações eclodiram imediatamente. Alguns alunos chamaram a demonstração única de golpe. Outros reclamaram que quem estava na última fileira nem conseguia ver direito. Su Hong, no entanto, já havia entendido a essência. A lança se movia como um dragão colidindo com o mar, seu poder avançando como ondas intermináveis. Pegando uma lança, ele começou a se mover, copiando perfeitamente o que tinha acabado de ver. Por um momento, todos ficaram em silêncio. Então, o barulho explodiu. As pessoas olhavam em descrença, gritando que Su Hong tinha realmente aprendido. Outros murmuravam que era a primeira vez que viam tal prodígio, enquanto alguns se perguntavam amargamente se eram estúpidos demais para entender. Atraído pelo barulho, Li Yan voltou e perguntou quem supostamente tinha aprendido a técnica. Ele zombou da ideia. Então ele viu Su Hong. Observando a lança de Su Hong fluir suavemente, os olhos de Li Yan se estreitaram. Parecia realmente que ele tinha entendido. Ele sentiu uma centelha de interesse. Testar alguém assim seria divertido. Dando um passo à frente, Li Yan o chamou, dizendo que lhe daria algumas dicas sobre sua técnica de lança. Li Yan pegou sua lança, girou-a e apontou a ponta para Su Hong, sinalizando para ele vir. Ele repetiu que lhe daria uma lição e Su Hong simplesmente concordou. Um dos alunos tentou parar apressadamente. Ele avisou que, embora Li Yan fosse uma pessoa má, ele era realmente muito forte. Então Su Hong não deveria ser impulsivo. Su Hong apenas sorriu e disse para ele não se preocupar. Ele deu um passo à frente com sua lança e entrou em posição. Enfrentando Li Yan, ele disse educadamente que esperava por sua orientação. Aquela frase irritou completamente Li Yan. Ele disparou que Su Hong estava sendo arrogante e declarou que lhe mostraria a técnica da lança do mar furioso no nível proficiente. Su Hong permaneceu calmo enquanto movia sua lança. Ele controlava silenciosamente seu poder, suprimindo-o deliberadamente. Nível proficiente. Ele não queria revelar tudo. Ele só queria que o cara à sua frente visse o quão ridículo ele estava agindo. No momento em que a lança de Su Hong se moveu, Li Yan congelou. Aquele fluxo, aquele impulso, era inconfundível. Técnica da lança do mar furioso em nível proficiente. Não importava o quanto ele tentasse negar, a realidade bem diante dele não mudaria. Su Hong atingiu o nível proficiente com sua técnica de lança do mar furioso. Seus movimentos fluíam exatamente como ondas colidindo. Quando ele desencadeou o ataque, seu oponente simplesmente congelou. Ele não podia acreditar nos próprios olhos. Su Hong era apenas um aprendiz marcial, nem mesmo um verdadeiro artista marcial ainda. Mas, de alguma forma, ele dominou a lança do mar furioso até o nível proficiente. E isso era algo que até veteranos lutavam para fazer, mas estava acontecendo bem diante dele. Uma notificação apareceu para Su Hong. Derrotou um oponente de nível superior, valor marcial mais 35. Funcionou. Até treinos normais lhe davam pontos. Ele não precisava arriscar a morte toda vez. Ele podia ficar mais forte apenas lutando de forma inteligente. Enquanto isso, o oponente estava em pânico por dentro. Isso é impossível. Totalmente impossível. Eu treinei por anos e ele fez isso tão rápido. Todo o meu trabalho duro foi por nada. Ele se sentiu completamente esmagado. Antes que as coisas piorassem, Su Hong puxou sua lança. E isso é o suficiente. Ele disse calmamente. Nesse momento, o instrutor apareceu. Ele viu o que aconteceu e interveio imediatamente para repreender seu aluno. O cara tentou argumentar, mas o instrutor deu-lhe um tapa forte no rosto. Se você não consegue lidar com a derrota, ele gritou. Você não é um verdadeiro artista marcial. A multidão adorou. Aquele cara era sempre metido, então vê-lo ser humilhado foi ótimo. O instrutor se virou para olhar para Su Hong maravilhado. Su Hong só mostrou o movimento uma vez, mas ele já o dominou. Até os gênios na capital não conseguiam fazer isso. Seu talento é assustador, disse o instrutor. Meu aluno é arrogante, mas conhecer você é bom para ele. Ele se curvou levemente. Irmãozinho, falhei em ensinar-lhe boas maneiras. Por favor, nos perdoe. Su Hong ficou surpreso. Ele não esperava que a atitude do homem mudasse tão rápido. Esse cara muda de rosto mais rápido do que virar a
página de um livro, ele pensou. Deixando os campos de treinamento, ele se sentiu cansado, mas era um cansaço bom. Ele realizou muito hoje. Ele dominou o punho de trovão e a lança do mar furioso. Além disso, ganhou uma tonelada de valor marcial. Caminhando pelo campus de sua escola, ele pensou em seus próximos passos. O exame de admissão estava chegando rápido. Filhos de ricos já estavam comprando armas de liga de alto grau. Para competir, ele precisava de uma também. Ele ainda podia sentir a lança em suas mãos. Vou ficar com a lança, ele decidiu. Ele precisava conseguir uma lança de liga de verdade e rápido, mas ele estava sem dinheiro. Ele mal tinha o suficiente para as contas médicas de sua tia, quanto mais para uma arma que custava $70.000. Mas ele não desistiria, tinha que haver um jeito. De repente, um anúncio tocou por toda a cidade. Feras ferozes estavam atacando a selva. O senhor da cidade estava contratando artistas marciais para caçá-las por grandes recompensas. Su Hong soube instantaneamente que esta era sua chance. Quando ele chegou em casa mais tarde, sua tia estava ocupada trabalhando como sempre. Ela disse para ele não se esforçar demais, já que ele já tinha lhes dado dinheiro. Seu tio insistiu em trabalhar, dizendo que não dependeria de Su Hong enquanto ainda pudesse se mover. Eles o cumprimentaram calorosamente quando ele entrou. Ele disse para eles descansarem e deixarem que ele cuidasse das coisas. Ele explicou que podia ganhar dinheiro agora. Seu tio riu. Ele disse que isso parecia bom, mas não podia simplesmente ficar sentado sem fazer nada. Ele queria continuar ganhando dinheiro para suas necessidades diárias. Sua tia também sorriu. Ela disse que eles precisavam economizar para que Su Hong pudesse se concentrar em seu treinamento. Ouvir isso fez o peito de Su Hong doer. Eles viveram de forma simples por tanto tempo. A menos que ele ganhasse dinheiro suficiente para garantir o futuro deles, eles nunca parariam de trabalhar tão duro. Naquela noite no telhado, ele abriu seu painel de status. A selva era perigosa, então ele precisava ser mais forte. Ele despejou todo o seu valor marcial restante em seus atributos de vitalidade. O poder percorreu seu corpo, seu sangue rugiu e seus músculos se contraíram. O número subiu até atingir 95,2. Ele se sentiu como uma fera pronta para atacar. Ele estava agora a apenas um pequeno passo de ser um verdadeiro artista marcial. 2 dias depois, tarde da noite, ele estava deitado no chão da academia, totalmente exausto, mas seus olhos brilhavam. E ele aperfeiçoou todas as suas habilidades. Punho de trovão, lança do mar furioso, punho de vajra e palma de luz flutuante. Ele exalou profundamente. 2 dias de treinamento sem parar valeram a pena. Agora era a hora de ir. Na manhã seguinte, ele se dirigiu à base de artistas marciais da cidade estelar. Quando chegou lá, ele parou, maravilhado. Ele tinha visto na TV, mas estar lá era diferente. O lugar estava lotado de artistas marciais fortes. Ele verificou o quadro de recompensas. Feras sem classificação valiam 300 moedas. Nível 1 estágio inicial valiam 1.000. Estágio médio 3.000 e estágio final 5.000. Su Hong franziu a testa para as regras. Eles só aceitavam a orelha esquerda como prova para a recompensa. Parecia bem antiquado. Perto dali, um homem jogou um saco ensanguentado no balcão. Senhorita, conte isto para mim, ele disse. A bolsa estava cheia de orelhas. De repente houve uma comoção na porta. Saiam da frente. Alguém gritou. O jovem mestre Yi está aqui. A multidão se afastou. Su Hong viu um cara com aparência arrogante entrando. Ele parecia familiar. Su Hong franziu a testa. Aquela aura. Isso lembrou de alguém. As pessoas sussurravam ao redor dele. Se o tio dele não fosse o chefe, ele já estaria morto. Ouvi dizer que ele apanhou recentemente. Bem feito. Sério? Não é à toa que ele estava se escondendo. Su Hong ouviu, então olhou para cima. Seus olhos se encontraram por um segundo. Eles se reconheceram. O ar ficou tenso. Su Hong percebeu algo. As feras não eram o único perigo aqui fora. As pessoas também eram perigosas. Ele disse a si mesmo para ficar em guarda. Ao sair, um estranho comentou sobre como ele parecia jovem. Primeira vez saindo sozinho? O homem perguntou. Su Hong apenas assentiu e continuou andando. Atrás dele, o homem balançou a cabeça. Apenas mais uma criança correndo para a morte, ele murmurou. Su Hong entrou na selva e olhou ao redor. A floresta era silenciosa e pacífica, mas ele permaneceu alerta. Ele não podia voltar de mãos vazias. 2 horas depois, ele estava nas profundezas da floresta. Ele tomou um gole de água, franzindo a testa. Nenhuma fera em lugar nenhum. Talvez a área externa já tivesse sido limpa de caça. Ele decidiu se mover mais rápido e ir ainda mais fundo. De repente, seu rosto mudou. Uma forma massiva bloqueou seu caminho. Era enorme e assustadora, exatamente como nos livros. Uma fera feroz. Su Hong soube imediatamente o que era. Um lobo da lua azul. Uma fera de nível 1, estágio inicial. Ele o encarou com olhos vermelhos, mostrando os dentes e rosnando. Ele estava definitivamente com fome. O lobo se agachou, pronto para pular. Su Hong respirou fundo e se preparou. Era a hora de lutar. Quando o lobo avançou contra ele com as garras à mostra, Su Hong reagiu em uma fração de segundo. Ele desviou do ataque e desferiu um soco carregado
carregado de eletricidade direto no estômago da fera. O impacto fez a besta voar, seu corpo maciço colidindo contra uma árvore com um baque pesado. O lobo desabou no chão, paralisado. Su Hong ficou sobre ele, faíscas de eletricidade ainda crepitando ao redor de seus punhos. Olhando para suas mãos trêmulas, ele sentiu o poder percorrendo seu corpo. Lutar contra bestas ferozes de verdade era muito mais emocionante do que ele imaginava. Derrubar uma besta de estágio inicial de nível 1 com um golpe fez seu sangue ferver. Se era tão fácil assim, ele se perguntava como lidaria com uma besta de estágio intermediário. Nesse momento, ele sentiu um movimento. Uma figura maciça emergiu das sombras. Um rosnado baixo vibrando pela floresta. Era um urso negro enfurecido, uma besta de estágio intermediário de nível 1. Ele avançou imediatamente, achando que tinha encontrado um lanche fácil, mas antes que pudesse atacar, um borrão de movimento o atingiu de frente. Um punho pesado infundido com eletricidade atingiu o urso, jogando-o direto no chão. Su Hong manteve sua posição, calmo. Ele tinha derrubado a besta com sua própria força. Expirando lentamente, ele percebeu o quão poderoso ele tinha se tornado. A menos que encontrasse uma besta de nível 2, ele estava seguro ali. Isso representava mais 3.000 em recompensa garantidos. De repente, uma notificação do sistema apareceu. Seu valor marcial acumulado era finalmente suficiente para romper e se tornar um artista marcial. O coração de Su Hong disparou. Ele estava no limite, mas antes que pudesse comemorar, um rugido aterrorizante sacudiu a floresta. A pressão era intensa, fazendo sua pele arrepiar. Sua expressão escureceu instantaneamente. Ele se virou para o barulho, estreitando os olhos. O que quer que tenha feito aquele som era muito mais forte do que qualquer coisa que ele enfrentara até agora, e curiosidade e cautela lutaram em sua mente. Mas a curiosidade venceu. Ele se moveu silenciosamente em direção ao rugido, alcançando uma formação rochosa alta. Ele subiu para ter uma visão melhor. O que ele viu o fez prender a respiração. Uma colossal serpente de escamas negras estava enrolada entre as árvores. Era uma besta de estágio final de nível 1, uma piton de jade negra. Seu tamanho era maciço e sua aura era aterrorizante. Um grupo de pessoas estava lutando contra ela nas proximidades, mas eles estavam claramente perdendo. Um por um, eles eram jogados de lado, completamente superados. Su Hong observou, com o coração batendo forte. Isso era um nível totalmente diferente. De repente, seus instintos gritaram perigo. Ele saltou para o lado bem a tempo. A cauda espinhosa da besta atingiu exatamente onde ele estava parado, rachando o chão. A criatura não estava satisfeita. Ela estava furiosa por sua presa ter se esquivado. Su Hong mal aterrissou antes de ter que pular novamente, desviando por pouco de um golpe de varredura. Mesmo assim, o ataque foi tão rápido que o roçou, enviando uma pontada de dor pelo seu corpo. Ele percebeu o quão rápida essa coisa realmente era. Recuperando o equilíbrio, ele notou um lutador ferido por perto, incapaz de se mover. Ignorando sua própria dor, Su Hong pegou a arma do lutador caído. Murmurando que ele a pegaria emprestada por um segundo, ele se virou de volta para a besta. A Piton se ergueu, com as mandíbulas bem abertas, pronta para atacar novamente. Su Hong mal se esquivou, rolando para longe bem a tempo. Levantando-se às pressas, sua mente acelerou. Uma besta de estágio final de nível 1 geralmente exigia uma equipe inteira para ser derrotada. No entanto, lá estava ele, lutando contra uma de frente. Era porque suas habilidades estavam agora aperfeiçoadas. Usando seu passo do vazio, ele disparou, desviando de ataques com uma velocidade cegante. Vendo uma abertura, ele contra-atacou, impulsionando a lança para a frente com a técnica da lança do mar enfurecido. A ponta perfurou as escamas da besta, fazendo-a rugir de fúria. A Piton se debateu violentamente, enfurecida pela dor. Su Hong não parou. Ele atacou novamente, fluido e preciso, levando o monstro ao frenesi. Ainda assim, ele sabia a verdade. Com um corpo tão grande, desferir um golpe mortal não seria fácil. A diferença de tamanho tornava atingir um ponto vital incrivelmente difícil. Ele se lembrou de ser paciente. Ele tinha que enfraquecê-la primeiro e esperar pelo momento certo. Nesse momento, a besta atacou novamente, seu corpo maciço colidindo contra ele com força esmagadora. Su Hong liberou um punho trovejante perfeito. A força explosiva encontrou a besta de frente, parando-a em seu caminho. Uma onda de choque ondulou pelo ar enquanto ambos cambaleavam para trás. Su Hong sabia que não podia ficar perto depois de desferir um golpe. Ele tinha que recuar imediatamente e procurar outra abertura. Um erro significava a morte contra uma criatura como essa. Sua respiração estava ficando mais pesada. Esse estilo de luta era exaustivo, mas era sua única opção segura. No entanto, a Piton também estava cansada. Seus movimentos estavam diminuindo. A besta estava chegando ao seu limite. Só mais um pouco. Ele pensou, se eu continuar assim, posso vencer. Ele se preparou para a próxima rodada. Olhos fixos na besta. De repente,
repente, um calafrio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Antes que ele pudesse reagir, uma força violenta o atingiu de lado. Ele voou pelo ar, colidindo fortemente contra o chão. Ofegante, ele se forçou a rolar, bloqueando por pouco um ataque subsequente. O impacto chacoalhou seus ossos. Ele tinha sido emboscado. Lutando para ficar de pé, ele gritou: "Quem está aí?" Várias figuras saíram das sombras. Um riu alto zombando dele. Como é a sensação de ser pego de surpresa? Talvez você devesse apenas nos entregar a Piton de Jade Negra. Os olhos de Su Hong se estreitaram ao reconhecer o falante. Seu coração afundou. Problemas reais tinham chegado. Su Hong se viu em uma situação difícil ao ser cercado por um grande grupo de capangas que tinham um histórico ruim com ele. O líder zombou dele, dizendo que quando viu Su Hong deixando a cidade sozinho, ele tinha certeza de que Su Hong morreria ali. Ele admitiu que não esperava que Su Hong tivesse tanta sorte. Não apenas Su Hong sobreviveu, mas ele até conseguiu saquear uma Piton gigante de Jade Negra gravemente ferida. O líder olhou para a Piton próxima, que mal se mantinha viva, e sentiu que esta era uma oportunidade perfeita para ele levar tudo. Su Hong percebeu que, como o homem disse que pegou a Piton, eles deviam ter acabado de chegar. Ele notou que todos os 5 eram artistas marciais. Com os números contra ele, ele sabia que não poderia lutar contra todos de frente. De repente, um dos capangas avançou contra ele, com o punho erguido. Ele gritou que o jovem mestre Yi queria esta Piton e perguntou por que Su Hong ainda não tinha fugido. Su Hong ficou irritado com o desrespeito e canalizou uma quantidade massiva de aura para sua mão. Ele disse a eles que a única razão pela qual ele foi empurrado para trás antes foi por causa de um ataque furtivo, perguntando se eles realmente achavam que ele não poderia vencê-los. Su Hong desferiu um soco que colidiu diretamente com o punho do inimigo, liberando uma onda de choque de energia. O capanga ficou atordoado com a força repentina e percebeu o quão aterrorizante era o poder de Su Hong. Su Hong não parou por aí. Ele seguiu com um soco direto no rosto do sujeito, enviando-o voando de volta para o resto do grupo. O líder reconheceu o movimento imediatamente. Era o poderoso punho de Vajra. Ele percebeu que esta era realmente a pessoa conhecida como Minotauro. O líder ficou genuinamente impressionado com a demonstração de força. No entanto, Su Hong também reconheceu o líder. Era Raposa Branca. Raposa Branca afirmou que Su Hong o humilhou na frente de uma multidão, algo que ninguém jamais tinha feito com ele antes. Furioso com a lembrança, Raposa Branca decidiu que não deixaria isso passar. Ele ordenou que seus homens derrubassem Su Hong imediatamente. O grupo avançou com suas armas em punho. Su Hong rapidamente pegou sua lança e correu para a selva para criar distância. Raposa Branca se recusou a deixá-lo escapar e ordenou que todos o perseguissem, liderando o bando enquanto corriam atrás de Su Hong. Eles vasculharam a natureza, verificando cada esconderijo possível. Um capanga reclamou que eles não conseguiam encontrá-lo, enquanto o outro avisou que a floresta densa à frente era perfeita para uma emboscada, dizendo a todos para ficarem alertas. Um deles permaneceu arrogante, no entanto. Ele disse que com tantas pessoas do seu lado, não havia motivo para ter medo de apenas um cara. Mas em um instante, uma figura brilhou atrás dele com uma velocidade cegante. O capanga girou e, parado bem ali, estava Su Hong. Su Hong desferiu um soco esmagador, enviando o homem voando pelo ar até ele aterrissar bem na frente de seu líder. Aquele cara estava definitivamente nocauteado. O líder ficou chocado, imaginando como Su Hong poderia se mover tão rápido. A Raposa Branca não podia acreditar no que via. Depois de ver aquele ataque brutal, o resto do grupo rapidamente formou um círculo defensivo, aterrorizado por ser o próximo. Um capanga identificou o movimento como o punho da corrida do trovão dos 9 ecos. Notando que até artistas marciais de nível 3 lutavam para aperfeiçoá-lo, a Raposa Branca ficou frustrado e gritou para eles calarem a boca. Internamente, ele estava em pânico, pensando que dominar tanto o punho de Vajra quanto o punho da corrida do trovão deveria ser impossível. Ele estava começando a sentir verdadeiro medo. Seu medo só teria crescido se soubesse que Su Hong estava escondido em uma árvore acima, observando cada movimento deles. Para Su Hong, eles pareciam ratos sendo caçados por um gato. Ele pensou que se não tivesse desperdiçado tanta energia lutando contra a Piton antes, ele os teria esmagado de frente. Ele jogou sua lança para criar uma distração, planejando eliminá-los um por um. A lança atingiu o chão nas proximidades, assustando todo o grupo. Enquanto eles estavam distraídos pela lança, Su Hong desceu, agarrou um dos capangas e atacou. Após o ataque instantâneo, ele desapareceu de volta nas sombras. Os capangas restantes estavam agora completamente aterrorizados. Eles sentiam que, mesmo ficando juntos, isso não os salvaria contra alguém tão intenso. Eles imploraram ao jovem mestre Yi para ir embora, dizendo que o garoto era forte demais. Mas o líder se recusou a ouvir. O ego de Raposa Branca não o deixaria fugir. Ele queria provar seu poder, embora estivesse
estivesse com medo no fundo. Ele declarou que tinha que matar Su-hong hoje. Enquanto isso, Su-hong estava correndo ao redor deles em velocidades tão altas que eles mal conseguiam rastreá-lo. De repente, enquanto Raposa Branca ainda falava, Su-hong passou correndo. Antes que o líder pudesse reagir, outro capanga foi agarrado e jogado no chão. Assim como antes, Su-hong desapareceu imediatamente após o ataque. O pânico de Raposa Branca se transformou em frustração. Ele não conseguia entender como esse garoto se tornou tão mais forte em apenas alguns dias. Parecia irreal. Então, um borrão passou bem atrás dele. A Raposa Branca se virou rapidamente, mas não viu nada. Ele praguejou, recusando-se a acreditar que Su-hong poderia pegá-lo de surpresa. Mas, no momento em que ele se virou, Su-hong apareceu bem na frente dele, pronto para atacar. Raposa Branca reagiu instantaneamente, girando e gritando que ainda não tinha sido derrotado. Ele reuniu a aura mágica em sua mão e atacou, gritando que este era o dedo que quebra o vazio. Su-hong desviou do ataque com um movimento suave. A árvore atrás dele recebeu o golpe. A força do ataque de Raposa Branca era imensa, estilhaçando completamente o tronco da árvore. Raposa Branca não cedeu. Vendo Su-hong desviar, ele disparou feixe após feixe, gritando repetidamente o nome de seu ataque. Não importa quantas vezes ele disparasse, Su-hong era rápido demais e evitava cada tiro. Enquanto desviava, Su-hong analisou o poder, pensando que a habilidade devia ser pelo menos de nível B. Ele achou interessante e decidiu que talvez quisesse aprendê-la mais tarde. A Raposa Branca, no entanto, estava perdendo a cabeça. Seu dedo brilhava com aura azul, enquanto ele gritava que Su-hong tinha feito um inimigo permanente. Ele ameaçou que, assim que voltasse, ele exterminaria toda a família de Su-hong. No momento em que Su-hong ouviu a ameaça contra sua família, algo se quebrou dentro dele. Ameaçar sua família era completamente inaceitável. Cheio de fúria, ele parou de desviar e correu direto em direção a White Fox. White Fox tentou intimidá-lo, se gabando de sua linhagem, mencionando que seu tio era um supervisor na base de artistas marciais e seu pai era um VIP. Antes que ele pudesse terminar a frase, Su-hong já estava bem na frente dele, irradiando uma pressão aterrorizante. Su-hong ficou em silêncio no início, deixando seu poder falar por si. Enquanto carregava um soco massivo, ele finalmente falou, dizendo a White Fox que ele parecia melhor quando estava agindo com arrogância. Ele disse que aquela súplica não combinava com ele, mas que ele iria gostar de acabar com isso. Su-hong deu um soco em cheio no rosto de White Fox, fazendo-o ser lançado para trás. O poder por trás do golpe era avassalador. White Fox foi enviado voando para o fundo da floresta, atravessando árvores antes de atingir o chão com força. Poeira e fumaça encheram o ar com o impacto. Quando a poeira baixou, Su-hong caminhou com uma expressão furiosa, uma aura vermelha cobrindo seu corpo. Ele disse ao White Fox que ele nunca deveria ter usado sua família como ameaça. Deitado no chão, quebrado e sangrando, White Fox perguntou incrédulo por que Su-hong era tão forte. Ele insistiu que isso era impossível, já que Su-hong nem deveria ser um artista marcial ainda. De repente, a Piton gigante atrás dele ouviu o barulho e travou seus olhos em White Fox. White Fox sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou para trás exatamente quando a Piton balançou sua cauda massiva e atacou com suas mandíbulas bem abertas. Com o White Fox eliminado, a Piton voltou toda a sua atenção para Su-hong. Su-hong percebeu que lutar contra os capangas tinha demorado muito, dando a Piton gigante tempo para recuperar seu vigor. Agora, ele tinha que lutar contra a besta novamente, mas desta vez, era ele quem estava com pouca energia. O grupo de artistas marciais estava furioso após sua derrota humilhante. Um deles praguejou, chamando o garoto que os derrotou de estranho demais. Outro olhou ao redor, perguntando onde estava o jovem mestre Yi, esperando que ele já tivesse acabado com o garoto. Bem nesse momento, eles avistaram o mesmo jovem que os derrotou, e ele estava correndo direto em direção a eles novamente. Pensando que ele estava de volta para outra rodada, eles imediatamente se prepararam para uma luta. O pirralho finalmente mostra a cara. Um deles gritou, enquanto o outro jurou não poupá-lo desta vez. No entanto, Su-hong não tinha interesse em lutar contra eles. Ele continuou correndo, dizendo calmamente para eles saírem do seu caminho. Um momento depois, eles viram exatamente por que ele estava correndo. Uma Piton gigante, massiva e enfurecida, estava em seu encalço. A visão deixou todos sem palavras de terror. A Piton avançou sobre Su-hong, mas com sua lança na mão, ele saltou habilmente para o lado, desviando do ataque mortal. Infelizmente, um dos outros artistas marciais não foi tão rápido. A Piton o pegou em vez disso. Uma notificação do sistema apareceu para
para Su Hong, artista marcial oponente derrotado indiretamente. Agradáveis 30 de valor marcial. A Piton atacou novamente, pegando outro homem que não conseguiu escapar. Uma segunda notificação apareceu com a mesma mensagem, concedendo a Su Hong mais 30 de valor marcial. E Su Hong ficou surpreso, percebendo que poderia ganhar pontos mesmo quando não era ele quem dava o golpe final. A Piton imediatamente voltou sua atenção para Su Hong, golpeando com sua cauda poderosa. Ele saltou sobre o ataque, continuando a evitar os ataques inteligentes de corpo inteiro da besta. Enquanto corria e desviava, Su Hong percebeu que, com todos os pontos que acumulou, ele finalmente tinha valor marcial suficiente para romper e se tornar um verdadeiro artista marcial. Descendo entre as árvores, Su Hong facilmente superou a Piton cada vez mais frustrada. Enquanto corria, ele vasculhava a área, pensando que só precisava encontrar um lugar seguro para iniciar seu avanço. Bem nesse momento, ele avistou algo à frente, uma pequena caverna. Era o abrigo perfeito que ele estava procurando, um lugar onde ele poderia estar a salvo da Piton e focar em seu avanço. Perfeito, ele pensou, e imediatamente disparou para a entrada da caverna. A Piton, ainda em perseguição, avançou uma última vez, mas Su Hong mergulhou na segurança da caverna bem a tempo. A Piton tentou segui-lo, mas seu corpo massivo era grande demais para a abertura, e ela ficou presa na entrada, presa e enfurecida. Tudo o que a Piton podia fazer era rugir de frustração. Lá dentro, Su Hong calmamente voltou sua atenção para seu sistema. Ele abriu sua janela de status. Mostrava sua vitalidade em 96, espírito em 23 e físico como corpo mortal, 3%. Todas as suas habilidades, técnica da lança dos mares furiosos, punho da corrida do trovão, punho Vajra, palma da luz flutuante e passo do vazio, estavam no nível perfeito. Mais importante, seu valor marcial estava em sólidos 504. Sem perder um segundo, ele começou a despejar todos os seus pontos em seus atributos, mentalmente incentivando o sistema a ir mais rápido. Seu objetivo era ganhar o máximo de poder possível no menor tempo possível. Ele focou em sua vitalidade e, à medida que os pontos fluíam, ele sentiu um calor intenso se espalhar por seu corpo, como se magma estivesse correndo em suas veias. Em questão de momentos, sua vitalidade atingiu 100. Fora da caverna, até a Piton presa parecia sentir uma mudança aterrorizante no ar. Uma nova notificação apareceu. Avanço bem-sucedido, artista marcial de nível 1. Su Hong sentiu uma onda de poder e pensou consigo mesmo: finalmente me tornei um verdadeiro artista marcial. Ele cerrou o punho, sentindo uma aura poderosa envolvê-lo. Olhando para a Piton que se debatia, ele declarou: agora é a minha vez. Pela primeira vez, a Piton sentiu medo genuíno. Ela tentou desesperadamente puxar seu corpo para fora da entrada da caverna, querendo apenas escapar, mas Su Hong não lhe deu essa chance. Ele canalizou sua nova força em um soco incrivelmente poderoso. Ainda presa na entrada, a Piton nem não tinha como desviar do ataque. O soco conectou com força tremenda, enviando a besta massiva voando para trás com um rugido de dor. O puro poder por trás do golpe era inacreditável, um contraste gritante com o garoto que ela acabara de perseguir. Mas Su Hong não tinha terminado ainda. Antes que a Piton pudesse se recuperar, ele já estava em movimento. Ele saltou no ar, pousando no corpo massivo da besta. Com um rugido poderoso próprio, ele desencadeou uma enxurrada de ataques de punho Vajra. Cada soco aterrissava com força devastadora, martelando a cobra gigante no chão. O chão rachou e estilhaçou sob os impactos repetidos. A Piton se debatia violentamente, mas estava completamente sobrecarregada pelo ataque implacável. Finalmente, com um último golpe que abalou a terra, a Piton ficou imóvel. Poeira e fumaça encheram o ar com a pura força da batalha. Quando finalmente baixou, Su Hong estava triunfante sobre a agora derrotada Piton gigante. Ele recebeu uma notificação de mais 92 de valor marcial. Su Hong refletiu que, embora a Piton já estivesse ferida, sua nova força permitiu que ele a enfrentasse de frente, algo que teria sido impossível momentos atrás. Seus pensamentos então se voltaram para a recompensa. Normalmente você precisava cortar a orelha esquerda de uma besta como prova da morte, mas cobras não tinham orelhas. Ele ficou momentaneamente perplexo sobre o que fazer. Ele decidiu se preocupar com isso mais tarde e começou a voltar. A floresta estava agora assustadoramente silenciosa, sendo a única evidência da perseguição caótica a trilha de destruição deixada em seu rastro. Enquanto caminhava, ele se deparou com os corpos dos homens que tentaram emboscá-lo. Vendo o estado deles, provavelmente outras vítimas da Piton, Su Hong comentou que eles se safaram fácil. Sua mente então se voltou para a técnica marcial de alto nível que o líder deles usou. E sua busca valeu a pena. Ele encontrou um manual no corpo de Yi Feng. Dedo quebra vazio, ele leu com um olhar de interesse no rosto. Isso está ficando bom. Em vez de sair imediatamente, ele decidiu
ficar perto da caverna, ele acendeu uma fogueira e sentou-se ao lado da carcaça massiva da Piton para estudar seu novo prêmio. Ele começou a estudar um manual e, com suas habilidades aprimoradas, memorizou rapidamente todo o método introdutório para o dedo quebra-vazio. Agora, tudo o que restava era usar seu sistema para dominá-lo em tempo recorde. Enquanto ele começava seu treinamento através do sistema, um clone de si mesmo se materializou na sua frente, pronto para uma luta. O clone não se conteve, atacando-o imediatamente com o dedo quebra-vazio repetidas vezes. Ao treinar com o clone, o domínio de Su Hong sobre a técnica disparou, subindo rapidamente para além de 51%, 63%, 77% e depois 93%. Pouco tempo depois, uma notificação confirmou que seu dedo quebra-vazio havia atingido o reino básico e seu progresso em direção ao próximo nível começou. O treinamento deixou Su Hong completamente exausto. Ele tossiu, notando que, como uma habilidade de nível B, até mesmo atingir o reino básico, colocava uma pressão imensa em seu corpo. O sistema, então, o incitou a encontrar um monstro real para testar seu novo poder. 3 dias depois, Su Hong enfrentou um novo desafio, um monstro massivo e rugidor, semelhante a um urso. Ele colocou sua nova habilidade à prova, usando o dedo quebra-vazio para lutar contra a besta de frente e, eventualmente, ele saiu vitorioso. Após a batalha difícil, Su Hong sentiu que finalmente havia dominado a habilidade. Este poder é definitivamente digno de uma habilidade marcial de nível B, ele disse com satisfação. E uma notificação do sistema confirmou que o dedo quebra-vazio havia atingido o nível perfeito. Com seu novo poder garantido, Su Hong decidiu que finalmente era hora de voltar. De volta à base de artistas marciais, uma grande multidão estava reunida em torno do balcão de missões, zumbindo de excitação. Alguém na multidão exclamou em choque: 230 mil! Outra pessoa comentou que o Esquadrão Trovão deve ser incrivelmente habilidoso por ter matado tantas feras ferozes. Um terceiro acrescentou que um espólio como aquele equivalia a vários meses de trabalho duro para a maioria das pessoas. Alguém mais apontou a qualidade das mortes, observando que eram todas feras de nível 1, sem uma única sem classificação entre elas, e até mesmo alguns monstros de estágio alto. Assim que a multidão se maravilhava com a pontuação do Esquadrão Trovão, a recepcionista se virou para a pilha de troféus de Su Hong. Seus olhos se arregalaram de choque ao anunciar seus resultados. 72 feras de nível 1, estágio inicial, 83 estágio médio, 17 estágio alto, para um prêmio total de 406 mil moedas. Estrela azul. Vendo a reação, Su Hong começou a se arrepender de sua decisão. Ele pensou consigo mesmo que talvez tivesse exagerado. Um espólio tão grande era conspícuo demais. Ele só podia esperar que não atraísse problemas indesejados. A multidão explodiu. O número era tão impressionante que as pessoas não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Enquanto Su Hong abria caminho pela multidão atordoada, uma comoção repentina irrompeu na entrada da base. Gritos ecoaram, com pessoas se perguntando como a base poderia estar sob ataque com tantos artistas marciais de alto nível presentes. A comoção não era de um ataque, mas da chegada forçada de uma figura importante. A multidão se abriu para revelar um homem caminhando com um grupo de guardas. Era Yi Qi, o homem responsável pela base e tio de Yi Feng. Com uma expressão sombria, ele ordenou que seus homens bloqueassem toda a base. Não deixem nenhuma mosca escapar, ele comandou. Seus guardas imediatamente se moveram para cumprir a ordem. Outro supervisor correu, perguntando a Yi o que estava acontecendo. A voz de Yi estava fria enquanto ele respondia: meu sobrinho, Yi Fan, e os 4 artistas marciais com ele estão todos mortos. Um silêncio chocado caiu sobre a multidão. As pessoas começaram a sussurrar em descrença que o jovem mestre Yi Feng e todo o seu grupo foram eliminados. No entanto, nem todos estavam tristes. Uma pessoa murmurou que foi uma boa morte, já que Yi Feng havia roubado quase todos na base. Outro acrescentou que, se não fosse por seu tio poderoso, alguém teria lidado com ele há muito tempo. E, ignorando os sussurros, Yi Qi anunciou o verdadeiro motivo do bloqueio. Uma valiosa habilidade marcial de nível B estava faltando no corpo de Yi Feng. Ele ordenou uma busca em cada artista marcial na base, declarando que ninguém sairia até que fossem descartadas as suspeitas. Ouvindo isso, Su Hong sentiu um momento de alívio. Ele pensou que o estado dos corpos apontava claramente para a Piton gigante como o assassino, então as mortes não deveriam ser rastreadas até ele. No entanto, conforme a busca progredia, ele começou a se sentir inquieto.
Ele notou pessoas olhando em sua direção e sussurrando entre si, e ele começou a suspeitar que essa busca poderia estar visando especificamente a ele. Seus medos foram confirmados quando Iki, flanqueado por seus guardas, caminhou diretamente em sua direção. Na superfície, o tom de Iki era educado. Ouvi dizer que você matou mais de 400 mil em feras ferozes sozinho, ele disse, elogiando as habilidades de Su Hong. Mas suas palavras calmas foram traídas pela ameaçadora aura vermelha brilhando ao redor dele, deixando claro que ele estava longe de estar satisfeito. Parecia que ele já suspeitava de algo. Su Hong manteve um olhar calmo no rosto, mas, por dentro, ele sabia a verdade. Ele estava muito mais forte agora. No fundo, ele até começou a se perguntar se poderia realmente derrotar esse homem, se as coisas realmente azedassem. O pai da Raposa Branca falou primeiro. Ele disse que ouviu que Su Hong derrotou feras ferozes no valor de 400 mil créditos sozinho, admitindo que isso era muito impressionante para um estudante. No entanto, a mulher ao lado dele não estava acreditando. Ela argumentou que Su Hong parecia um lutador de nível 1 estágio inicial no máximo. Então não havia como ele matar tantas feras. Ela o acusou de roubar do bando do jovem mestre Ye e ordenou imediatamente que seus homens o revistassem. Assim que a ordem saiu de sua boca, 2 homens grandes com chamas queimando em suas mãos começaram a caminhar em direção a Su Hong. Um deles lhe deu um aviso afiado: não resista, ou isso vai ficar feio. Mas, num piscar de olhos, a situação mudou. Um dos homens, de repente, se viu com uma ponta de lança apontada direto para o seu rosto. O guarda congelou e perguntou o que Su Hong pensava que estava fazendo. Su Hong disse calmamente que não era nada, mantendo a lança firme. O homem ficou completamente chocado porque nem viu Su Hong sacar a arma. Foi rápido demais. Su Hong então anunciou que era um estudante da escola de ensino médio número 1 de Star City. Ele olhou para eles e perguntou se eles realmente queriam forçar uma busca em um estudante daquela escola. Ouvindo o nome da escola, o pai da Raposa Branca hesitou. Ele sabia que o diretor da escola, número 1, era famoso por ser extremamente protetor com seus alunos. Essa não era uma pessoa que ele queria ofender por uma pequena questão. Yeti ainda achava que tudo aquilo cheirava mal. Se esse garoto realmente caçou todas aquelas feras, ele era um gênio. Mas se eles estivessem errados e ofendessem um estudante gênio, não valeria a pena o incômodo. Ele sinalizou para seus homens pararem e deu um passo à frente. Ele explicou que seu sobrinho foi atacado e uma técnica secreta da família foi roubada, então ele não teve escolha a não ser encontrar o culpado. Ele acrescentou que esperava que Su Hong cooperasse. Su Hong simplesmente respondeu que só esperava que eles não estivessem acusando a pessoa errada. Yeti então ofereceu 10 mil créditos como pagamento pelo incômodo de revistá-lo e perguntou se parecia justo. Su Hong rebateu imediatamente, pedindo 30 mil. Em sua cabeça, ele sabia que Yifeng foi tecnicamente morto pela Piton gigante. Contanto que não encontrassem a técnica roubada com ele, eles não poderiam provar nada. Yeti concordou com o preço. Su Hong abriu os braços e deixou que o revistassem. Enquanto os homens verificavam seus bolsos, a mulher revirava sua bolsa. Su Hong disse para eles olharem de perto porque não queria que falsos rumores o seguissem mais tarde. Quando terminaram, os homens relataram que não encontraram absolutamente nada. Yeti assentiu, disse-lhes para pagar a Su Hong os 30 mil créditos e o deixou ir. Afastando-se, Su Hong pensou consigo mesmo que foi bom ter limpado a cena adequadamente. Se não tivesse, ele estaria em sérios problemas hoje. Yeti virou-se para a multidão e gritou para que a busca continuasse, declarando que ninguém sairia até que o ladrão fosse encontrado. Enquanto isso, Su Hong planejou seu próximo movimento. Ele queria tomar um banho e se trocar, depois ir direto para a Associação de Artistas Marciais para se inscrever na avaliação. Ele precisava obter uma técnica de orientação adequada o mais rápido possível. Um pouco mais tarde, Su Hong estava descansando no hotel subterrâneo na base de artistas marciais. Ele abriu sua interface de sistema e verificou seus pontos. Ele ficou surpreso ao ver que tinha 534 pontos marciais. Ele percebeu que estava tão ocupado treinando o dedo destruidor de mundos e caçando bestas que esqueceu de gastá-los. Seus atributos pareciam bons. Vitalidade estava acima de 103, espírito estava em 23 e seu físico, a estrutura mortal, estava em 6%. Todas as suas habilidades, dedo destruidor do vazio, técnica da lança do mar furioso e passo do vazio, estavam aperfeiçoadas. Olhando para os números, Su Hong notou que o estágio inicial do nível 1 precisava de 100 de vitalidade, mas o estágio intermediário precisava de 200. Ele fez as contas e percebeu que, mesmo que usasse todos os seus pontos em vitalidade, ainda faltariam cerca de 40 pontos para o estágio intermediário. Ele decidiu olhar para o espírito e a estrutura mortal para ver o que melhorar aquilo faria. Seu espírito estava em 23 e a estrutura mortal estava em 6%. Como ele tinha pontos de sobra, decidiu testar. Ele melhorou seu espírito observando-o subir 0,1 de cada vez. Depois de gastar alguns pontos, ele
ele admitiu que não sentiu nenhuma diferença real. Em seguida, ele tentou aumentar sua estrutura mortal em 0,1 de cada vez. Desta vez, o resultado foi instantâneo. Ele sentiu um aumento claro na força física imediatamente, então decidiu continuar adicionando pontos ali. Observando seus pontos marciais caírem rapidamente, ele decidiu parar de melhorar a estrutura mortal por enquanto. Ele mudou o foco e despejou 200 pontos marciais em sua vitalidade. Após as mudanças, sua estrutura mortal estava em 36,1%. Ele decidiu colocar todos os pontos restantes em seu espírito. No momento em que terminou, uma onda massiva de energia vermelha explodiu ao seu redor. Ele sentiu uma quantidade infinita de poder subindo de dentro de seu corpo. Após alguns momentos, a energia desapareceu e seu corpo retornou lentamente ao seu estado normal. Ele soltou um longo suspiro, aliviado por estar de volta ao tamanho normal. Ele pensou que seria muito estranho explicar às pessoas por que ele de repente se transformou em um homem musculoso gigante. Uma hora depois, Su-Hong chegou à Associação de Artistas Marciais da Cidade Estelar, um prédio enorme cercado por arranha-céus. Ele caminhou até a recepção e disse à recepcionista que estava lá para a avaliação. A mulher assentiu e disse que um membro da equipe o guiaria para a área de testes em breve. Enquanto seguia um membro da equipe pelo corredor, ela comentou sobre como ele parecia jovem e perguntou se era sua primeira vez. Ela explicou as regras. Para passar como um artista marcial de nível 1, ele precisava de pelo menos 100 de vitalidade e um poder de combate acima de 1000. Ela desejou-lhe sorte e Su-Hong agradeceu educadamente. Perto dali, as pessoas na área de espera começaram a sussurrar. Um cara apontou que o garoto veio sozinho, sem um mestre ou professor. Outro supôs que, como ele era tão jovem, provavelmente estava ali apenas para ver como era o teste, não para passar de fato. De repente, a sala ficou barulhenta quando uma comoção começou perto das máquinas de teste. Uma máquina anunciou que um cara chamado Pandia tinha 102 de vitalidade, mas seu poder de combate era de apenas 992. E isso significava que ele falhou. Pandia praguejou alto, frustrado por ter perdido a marca por uma margem tão pequena. Su-Hong e o membro da equipe entraram na zona de teste. Nesse momento, outro anúncio foi feito. Li Ming tinha uma vitalidade de 105 e passou. O sistema disse a ele para seguir para o teste de poder de combate. Li Ming subiu até a máquina de soco, preparou-se e desferiu um soco pesado. A tela exibiu o número 1763. Ele passou facilmente. Alguém na multidão ofegou, notando que 1763 era quase o nível de poder de um lutador de nível 1 em estágio intermediário. Outra pessoa perguntou se aquele era o discípulo de Jian Ming do dojo Trovão Furioso. Um espectador confirmou, dizendo que fazia sentido ele ser um gênio, já que usou o famoso punho do estrondo do trovão. Su-Hong ouviu o nome e coçou a cabeça. Ele pensou que o discípulo de Jian Ming se chamava Li Yan. Ele se perguntou quantos alunos aquele cara realmente tinha. Li Ming voltou da máquina e olhou para Su-Hong, dizendo que era a vez dele. Enquanto Su-Hong avançava, Li Ming o observava. Ele imaginou que, como Su-Hong estava fazendo o teste em uma idade tão jovem, ele devia ser um gênio também. Ele admitiu que Su-Hong era raro, mas duvidava que o garoto pudesse se comparar a ele. De repente, a multidão gritou em choque. As pessoas estavam gritando, perguntando se a máquina estava quebrada porque não podiam acreditar no número que estavam vendo. Até o arrogante Li Ming se virou surpreso. O membro da equipe anunciou que a vitalidade de Su-Hong era 123. Ele passou na primeira rodada facilmente. Li Ming murmurou que aquilo devia ser impossível. Ele tentou se acalmar, pensando que vitalidade não era a única coisa que importava. O poder de combate era o verdadeiro teste. Ele disse a si mesmo que ainda poderia ser o aluno número 1 ali. O oficial chamou o início do teste de poder de combate e Su-Hong foi guiado até a máquina de soco. Parado em frente ao alvo, Su-Hong pensou em seus atributos. Ele já era um artista marcial e havia melhorado seu físico, então sua força bruta era muito maior do que antes. Ele considerou usar apenas 40% de seu poder, pensando que seria o suficiente para passar. Mas então ele ficou preocupado. Se ele se contivesse demais e falhasse no requisito de 1000 pontos, ele pareceria estúpido. Para garantir, ele decidiu usar 50%. Ele desferiu o soco com velocidade e força aterrorizantes. Mesmo com metade da força, o poder era demais. A máquina de soco foi arrancada de seu suporte, voou contra a parede e se despedaçou. A destruição foi total e a sala ficou em silêncio. Todos estavam olhando com a boca aberta. Li Ming parecia aterrorizado, percebendo que Su-Hong destruiu o testador com um golpe. O silêncio se transformou em gritos altos quando Li Ming percebeu a parte mais assustadora. Su-Hong nem sequer usou uma técnica de artes marciais. Aquilo foi apenas força bruta. Alguém na multidão apontou que um lutador de nível 1 em estágio avançado geralmente tinha cerca de 3000 de poder de combate. Esse resultado estava completamente fora dos gráficos. Outra pessoa agarrou o braço de um professor e gritou que era aquele garoto
grito de novo, chamando-o de um monstro absoluto. O professor assentiu, dizendo que isso explicava tudo. Enquanto isso, em um escritório no alto, uma mulher estava sentada em sua mesa. Esta era Wu Lingxian, a presidente da Associação de Artes Marciais da Cidade Estelar. Ela estava desabafando sobre a filial da vizinha cidade, Yangtze, reclamando que eles não paravam de se gabar de seu novo gênio. Ela se preocupava que, se a Cidade Estelar não encontrasse algum talento logo, ela poderia realmente perder seu emprego. De repente, um homem irrompeu em seu escritório, gritando que um monstro havia aparecido no salão de avaliações. Wu Lingxian olhou para ele com raiva por estar gritando, claramente assustada. O homem explicou rapidamente. Um garoto de nível 1, estágio inicial, acabou de enviar a máquina de teste voando com força física bruta, atingindo um poder de combate de 3.000. Wu Lingxian pausou, achando difícil acreditar, mas então ela percebeu que aquele poderia ser o milagre exato pelo qual ela estava esperando. O salão central da Associação de Artistas Marciais estava repleto de atividade. Pessoas se moviam por toda a parte. Algumas conversavam, outras faziam a guarda e outras ajudavam lutadores feridos a caminhar, enquanto muitos apenas olhavam ao redor com admiração. 2 homens conversavam perto dali. Um disse ao irmão Su Hong que o levaria ao segundo andar para registrar sua identidade de artista marcial primeiro. E depois disso, eles poderiam ir coletar seu subsídio. Su Hong agradeceu educadamente pela ajuda. De repente, alguém interrompeu, declarando que Su Hong havia terminado com o básico e que ela cuidaria dele pessoalmente. O guia ficou chocado, percebendo que era a própria presidente. Ele não podia acreditar que ela desceria para cuidar disso pessoalmente. Para ela, aquele assunto era crucial e ela não queria erros. Ela voltou seu olhar para o jovem e confirmou que ele deveria ser Su Hong. Ela se apresentou como Wu Lingxian, a presidente da filial da Cidade Estelar da Associação Tal Marcial, e simplesmente disse para ele segui-la. Su Hong concordou, dirigindo-se a ela como presidente. Internamente, ele estava surpreso. Ele se lembrava de rumores de que a presidente era uma poderosa artista marcial de nível 8, rank 5, mas ela parecia diferente do que ele havia imaginado. Momentos depois, dentro do escritório particular da presidente, os dois se sentaram para ter uma conversa séria. Wu Lingxian notou que Su Hong era um aluno da escola secundária número 1 da Cidade Estelar. Ela mencionou que o diretor, Li Changshan, havia reclamado com ela mais cedo. Ele estava chateado que a escola havia produzido apenas 2 artistas marciais comuns de nível 1 este ano, perdendo completamente um gênio escondido como Su Hong. Su Hong sentiu-se um pouco nervoso. Ele perguntou por que ela o havia trazido ao seu escritório, explicando que ele só tinha vindo ali para se registrar, receber seu subsídio e pegar uma técnica básica de orientação. O Lingxian acenou com a mão, dizendo para ele relaxar. Ela explicou que seus subordinados já estavam processando seu documento de identidade e dinheiro. Quanto à técnica de orientação, ela pretendia ensiná-lo pessoalmente. Ela se levantou e perguntou diretamente a ele quanto ele realmente entendia sobre técnicas de orientação. Su Hong pensou por um momento. Ele recitou a definição do livro didático. A chave espiritual do céu e da terra tem atributos. E uma técnica de orientação é um método para absorver essa energia para fortalecer o corpo. Ele acrescentou que diferentes atributos exigiam técnicas específicas para absorvê-los. A presidente estendeu a mão, conjurando uma pequena chama. Ela explicou que o livro didático não estava errado, mas as técnicas de orientação eram mais do que apenas métodos simples de cultivo. Ela revelou que sua técnica de orientação da chama celestial absorvia a energia do atributo fogo. Embora fortalecesse seu corpo, também infundia seus ataques com poder de fogo mortal. Ela acrescentou que dominar ataques externos poderia aumentar o alcance. No entanto, ela notou que, para um artista marcial de nível 1, apenas carregar um traço do elemento era impressionante. Envolver um punho inteiro nele era quase impossível para iniciantes. Su Hong ficou surpreso que essas técnicas pudessem ser usadas para atacar. Ele admitiu que pensava que eram apenas para absorver energia para subir de nível, já que os livros didáticos nunca mencionavam aplicações de combate. A presidente continuou sua lição. A chave espiritual tem 7 atributos: metal, madeira, água, fogo, terra, trovão e vento. Embora cada um tenha prós e contras em termos de destruição pura, o trovão é o primeiro, o metal é o segundo e o fogo é o terceiro. No entanto, você não podia simplesmente escolher qualquer elemento. Dependia da sua compatibilidade natural. Su Hong assentiu, percebendo agora que um artista marcial era limitado pela afinidade do seu próprio corpo. A presidente concordou e pegou uma bola de cristal para testar sua compatibilidade. Ela explicou que quanto mais ela brilhasse, maior seria a afinidade. Artistas marciais comuns geralmente tinham apenas cerca de 20 e 30%. Ela mencionou que sua própria afinidade era de cerca de 80%, o que era considerado de elite. No entanto, ela acreditava que um gênio como Su Hong definitivamente excederia 90%. Quando a chama desapareceu, Su Hong pegou a bola de cristal. Ele pensou
Pensou em como a presidente Wu se tornou uma mestre de nível 5 tão jovem. Ela era uma verdadeira gênia e, se ela estava com apenas 80%, chegar a 90%, ele mesmo seria absolutamente incrível. De repente, a bola de cristal começou a brilhar, ficando cada vez mais brilhante até ficar ofuscante. A presidente ofegou, exclamando que estava cheia. Ela não esperava por isso de jeito nenhum. Ela anunciou que a compatibilidade de Su Hong com o atributo fogo era de 100% perfeitos. Ela olhou para ele intensamente e perguntou se ele entendia o que aquilo significava. Ela se aproximou, cheia de elogios. Su Hong admitiu que não sabia o significado. A presidente explicou que isso significava que ele poderia absorver 100% da energia do atributo fogo sem desperdiçar uma única gota. Ela explicou que, com sua compatibilidade de 80%, ela perdia 20% da energia durante a absorção. No entanto, mesmo com essa perda, ela se tornou uma artista marcial de nível 5 e presidente da associação. Ela apontou diretamente para o rosto dele, declarando que seu futuro definitivamente superaria o dela. Su Hong suou nervosamente. A presidente maravilhou-se por nunca ter esperado que um lugar pequeno como a cidade estelar produzisse um monstro comparável às elites da capital imperial. Enquanto ela falava, Su Hong pensou que o atributo fogo era legal, mas ele preferia o trovão. Ele pensou que, se apenas tivesse alta compatibilidade com o trovão, seria perfeito. De repente, a bola de cristal acendeu novamente, mas desta a presidente ficou completamente sem palavras. Ela ficou ali atordoada, imaginando se estava alucinando. Atributos duplos de trovão e fogo em 100%. Ela só podia concluir que este garoto era um monstro completo. Então, o brilho mudou novamente. Su Hong acrescentou que sua compatibilidade com o atributo vento também parecia ser 100%. A presidente olhou em descrença, imaginando como algo tão ultrajante era possível. Alguns minutos depois, ela desabou no sofá, totalmente derrotada, enquanto Su Hong a observava silenciosamente entrar em choque e pânico. Ela murmurou que aquilo não estava certo, cada elemento estava cheio, todos, em 100%. Ela se convenceu de que devia estar sonhando. Ela refletiu que um dia se considerou uma gênia de alto nível. Afinal, uma artista marcial de nível 5 de 30 anos era incrivelmente rara. Mas depois de conhecer alguém que desafiava todo o senso comum, ela percebeu que era apenas uma pessoa comum em comparação. Ela percebeu que apenas outro monstro poderia esperar entender ou derrotar um monstro como ele. Ela murmurou para si mesma sobre existências que pessoas comuns simplesmente não conseguiam compreender. Su Hong quebrou o silêncio, notando que todos os 7 atributos estavam em 100%. E ele reclamou que, se ele apenas cultivasse o trovão e ignorasse os outros 6, parecia um desperdício enorme. Era, na verdade, bastante angustiante para ele. Ele então perguntou corajosamente à presidente se ela poderia apenas lhe dar as técnicas de orientação para todos os 7 atributos. A presidente ficou em silêncio. Ela eventualmente explicou que a energia humana era limitada. Não importava quão alto fosse seu talento, era melhor focar em 1 ou 2. Ela o avisou que alguém no passado tentou cultivar todos os 7 de uma vez. E depois de décadas, essa pessoa ainda estava presa como um artista marcial de nível 1. Su Hong insistiu que não podia decidir naquele momento. Ele queria tentar cultivar todos eles primeiro e escolher um foco depois. A presidente concordou relutantemente, mas o avisou seriamente. Ele absolutamente não deveria desperdiçar seu talento dado por Deus. Então ela mudou de assunto, perguntando se o exame mensal da escola dele estava chegando em breve. Su Hong assentiu que sim, perguntando por que ela queria saber. A presidente explicou que o atrito no campo de batalha de todos os céus estava se intensificando. A grande guerra entre as 10.000 raças e a humanidade poderia eclodir a qualquer momento. Por causa disso, as nações estavam investindo recursos em um campo de treinamento especial para gênios. Ela queria recomendar Su Hong para isso, mas havia uma condição. Ele tinha que ficar em primeiro lugar no exame mensal da escola. Se ele tivesse sucesso, ela garantiria sua vaga. Su Hong pensou sobre a guerra das 10.000 raças. Ele se lembrou do conflito que havia acontecido há mais de uma década. Ele se lembrou de perder todos os seus parentes, exceto seu tio e tia quando era jovem. Ele disse à presidente que entendia e que trabalharia duro. Em seu coração, ele jurou nunca deixar aquela tragédia acontecer novamente. Ele tinha que se tornar forte o suficiente para proteger sua família. Naquela noite, de volta para casa, Su Hong anunciou animadamente ao seu tio e tia que ele havia se tornado um artista marcial oficial. Ele exibiu orgulhosamente suas novas credenciais. Seu tio e tia começaram a chorar lágrimas de alegria. Eles exclamaram que o pequeno Hong realmente teve sucesso. E sua tia acrescentou que ele realmente conquistou algo e ela estava muito orgulhosa de sua capacidade. Su Hong revelou que um artista marcial de nível 1 recebia um subsídio mensal
de 10.000 reais. Então seu tio não precisava mais trabalhar tão duro. Seu tio sorriu, dizendo que o pequeno Hong era agora o pilar da família e que ele ouviria tudo o que ele dissesse a partir de então. Su Hong prometeu silenciosamente a si mesmo que a partir daquele momento ele carregaria o peso de toda a família em seus ombros. Mais tarde naquela noite, sozinho em seu quarto, Su Hong sentou-se para meditar intensamente. Quando ele abriu os olhos, eles estavam brilhando com uma luz vermelha profunda. Ele cerrou o punho e fumaça saiu lentamente de seus dedos. Ele se perguntou se aquele era o nível básico da técnica de orientação. Parecia fraco. Ele questionou porque parecia que não tinha poder algum. Então ele notou uma nova entrada em seu painel de sistema. A técnica de orientação havia aparecido, confirmando que ele a havia aprendido com sucesso. Verificando os detalhes do status, ele viu que estava atualmente no nível 1. Ele começou a se perguntar: técnicas de orientação poderiam ser niveladas como habilidades? A presidente Wu nunca mencionou isso. Se essas técnicas tivessem níveis, ela certamente teria lhe contado. Uma realização repentina o atingiu. E se ele fosse o único que pudesse subi-las de nível? E se ele pudesse subir de nível sua técnica de cultivo sozinho? Se você está animado para ver o quão poderoso ele se torna, aperte esse botão de inscrição agora mesmo e ative as notificações para não perder o próximo episódio. Su Hong olhou seriamente para o painel azul brilhante. Ele se perguntou como melhorar as técnicas de orientação e se elas melhoravam da mesma forma que o valor marcial. Ao tocar na janela, um aviso vermelho piscou. Valor marcial insuficiente. Su Hong suspirou. Ele decidiu cultivar as outras técnicas de orientação primeiro e descobrir como ganhar mais valor marcial depois. Ele sentou-se de pernas cruzadas no telhado, cercado por livros. Chamas de energia espiritual explodiram ao seu redor, iluminando a área. Horas depois, a visão interior de Su Hong mostrava 7 pontos brilhantes de chi espiritual. Cada ponto representava uma técnica diferente, como trovão, pântano aquático, terra espessa e vento espiritual. Os 7 atributos diferentes empurravam uns aos outros. Su Hong cerrou os dentes, suando. Ele entendeu por que o presidente Wu disse que um gênio cultivando 7 técnicas permanecia no nível 1 por décadas. Ele continuou a canalizar o poder, tentando controlar a energia enquanto chamas subiam ao seu redor. Ele notou que, embora todos os 7 tipos de chi existissem em seu corpo, ele só podia usar um de cada vez. Uma bola de chi ígneo formou-se em sua mão enquanto ele respirava pesadamente. As chamas giravam em sua mão. Ele percebeu que, se forçasse um segundo atributo, as forças colidiriam e causariam uma explosão violenta. Uma enorme explosão de energia sacudiu o telhado, fazendo ambos os atributos desaparecerem. Su Hong estreitou os olhos. Trovão e fogo não poderiam ser combinados. Suas naturezas pareciam semelhantes. Então, por que eles se rejeitavam? Ele tentou novamente. Luz de trovão e faíscas de fogo envolveram seus dedos. Quando as forças se tocaram, outra explosão irrompeu, espalhando a energia. Suando, Su Hong cerrou os dentes e se recusou a desistir. Ele gritou para tentar mais uma vez. Clarões irromperam do telhado a noite toda, enquanto ele tentava fundir os atributos. Ao amanhecer, o prédio ainda brilhava fracamente com as faíscas do treinamento ininterrupto de Su Hong. Respirando pesadamente, com o suor escorrendo pelo rosto, ele disse a si mesmo que só precisava de um pouco mais. Relâmpago e chama tremeluziam em sua mão. Ele encarou aquilo, insistindo que só precisava de um pouquinho mais. Cerrando os dentes, ele gritou para o poder se fundir. Relâmpago e fogo envolveram seus braços, enquanto ele forçava as energias a se unirem. Uma chama brilhante explodiu em sua palma. Após tentar a noite toda, ele finalmente conseguiu. Ele olhou para a chama com alívio. Ajeitando suas roupas, ele decidiu que era hora de sair e testar o poder. Na praça de artes marciais dos cidadãos da cidade estelar, uma grande praça com uma torre de relógio, robôs de treinamento estavam prontos. Su Hong ficou diante de um testador de combate em forma de aranha. Ele notou que havia mudado para um testador de nível 3, esperando que este não quebrasse. Lembrando que 50% de poder atingiu 3.000 anteriormente, ele decidiu tentar 30% de poder primeiro. Ele golpeou com seu punho brilhante. O resultado passou de 2.300. Ele ficou surpreso. Com 30% de força, deveria ter sido cerca de 1.800, mas aumentou em 500. Ele olhou para o relâmpago em sua mão. O poder do trovão sozinho já era muito forte, então ele cerrou a mão para mirar. Ele se perguntou quão forte o trovão e o fogo fundidos seriam. Então liberou a força combinada. Seu soco atingiu o testador com velocidade e poder avassaladores. A tela exibiu 3.041. Su Hong encarou surpreso. Foi muito mais alto do que o esperado. Ele murmurou em choque, perguntando-se como passou de 3.000. Esfregando as mãos ao lado do testador danificado, ele percebeu que 30% de seu poder fundido já superava um artista marcial de nível 1 estágio alto. Ele olhou para seu status e suspirou. Sua vitalidade era de apenas 123, tornando o resultado ainda mais aterrorizante. Se o poder era tão forte com 2 atributos
atributos, que tipo de força ele teria fundindo todos os 7. O pensamento o encheu de empolgação. Observando as chamas e o relâmpago em sua mão, ele sorriu. Ele decidiu tentar fundir 3 atributos na próxima vez. Mais tarde, ele deitou no telhado, exausto, sem camisa e suando. Ele respirava pesadamente enquanto pequenas luzes flutuavam ao redor. Fundir 2 atributos era difícil, mas fundir 3 parecia muito mais difícil. Ele reorganizou todos os 7 padrões repetidamente, mas não fez progresso. Ainda assim, ele imaginou o poder se ele conseguisse. Ele verificou o sistema, perguntando se subir o nível de suas técnicas ajudaria. A tela listava suas técnicas de nível 1, como trovão, chama e água. Ele lembrou que o exame mensal era amanhã e ele precisava ganhar valor marcial. No dia seguinte, os alunos se reuniram na escola de ensino médio número 1 da cidade estelar. O diretor subiu ao palco. O diretor anunciou que este exame era diferente. Devido à pressão da linha de frente, um campo de treinamento especial seria realizado anualmente para selecionar gênios. Ele explicou que o campo tinha recursos como artes poderosas, pílulas raras e instrutores grão-mestres. Os 3 melhores alunos no exame entrariam para o campo de treinamento da cidade estelar. Os alunos ficaram empolgados, gritando sobre o campo de treinamento de gênios. Outros ficaram chocados que um grão-mestre de nível 7 pudesse ensinar, já que seu diretor era apenas nível Terreides. Su Hong encarava a frente cansado. A presidente Wu disse que se ele ficasse em primeiro lugar, ela lhe daria uma vaga. Mas os 3 primeiros não recebiam vagas de qualquer jeito. Um amigo disse a Su Hong que Chen Shan e Li Tu eram agora artistas marciais de nível Pinwu e outros tinham aprendido o punho da acometida do trovão. Su Hong parecia confuso. Ele só tinha faltado 10 dias e eles já tinham avançado. Ele explicou que o diretor pediu ao instrutor Chen Xian para dar aulas particulares. Agora, a vitalidade de Chen Shan e Li Tu excedia 100 e seu punho da acometida do trovão podia ecoar 3 vezes. De repente, Chen Shan e Li Tu caminharam para a frente. Um disse que queria que todos soubessem quem era o verdadeiro gênio. O outro respondeu que esperava que ele continuasse confiante após ser derrotado. Enquanto o diretor deixava o palco, o instrutor Chen Tian perguntou se ele encontrou o gênio que usou o punho da acometida do trovão de 9 ecos. O diretor Li disse que procurou por toda parte, mas não achou que a pessoa fosse de sua escola. Enquanto conversavam, ouviram barulho atrás deles e se viraram. Um homem de terno preto se aproximou com outros 2. Era Jiang Ming, o professor de lança de Su Hong com Li Ming e Li Yan. Jiang Ming brincou, perguntando ao diretor Li por que ele parecia tão triste. O diretor perguntou por que Jiang Ming estava lá. Jiang Ming sorriu, dizendo que os alunos pareciam fracos. Ele trouxe 2 discípulos e sugeriu deixar os alunos do primeiro lugar lutarem com eles após o exame. A expressão do diretor Li ficou tensa. Jiang Ming tinha vindo para envergonhá-lo. Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? A expressão do diretor Li ficou tensa. Jiang Ming tinha vindo para envergonhá-lo. Se ele recusasse, admitiria que sua escola não tinha talento. Jiang Ming disse que os alunos pareciam fracos, então ele entenderia uma recusa. O instrutor Chen Tian rebateu, perguntando se Jiang Ming estava procurando encrenca. Perto dali, o aluno de Jiang Ming, Li Yan, apontou para a multidão. Ele disse ao seu professor que havia mais notícias. Su Hong estava aqui. Jiang Ming ficou confuso e perguntou qual Su. Voltando-se para os alunos, ele reconheceu Su Hong parado no fundo. E Jiang Ming gritou de surpresa, percebendo que era aquele mesmo monstrinho. Su Hong olhou para eles calmamente, com um sorriso fraco. Jiang Ming encarou em choque, suando. Ele percebeu que o garoto de quem falavam era realmente da escola de ensino médio número 1. Ele olhou para seus discípulos, preocupado. Se Li Yan e Li Ming lutassem contra Su Hong, eles perderiam. Ele precisava evitar a luta para salvar a face. Ele sorriu rapidamente, dizendo ao diretor Li para não ficar com raiva. Ele disse que estava brincando e que não haveria competição, chamando seus próprios discípulos de lixo comparados aos alunos. Li Yan e Li Ming imediatamente cederam. O diretor Li e o instrutor Chen estavam furiosos, achando que esses homens os estavam ridicularizando sarcasticamente. Logo na arena, um anúncio alto chamou a partida número 666, Su Hong. Para começar, das arquibancadas, o amigo de Su Hong observava ansiosamente. Ele notou que o oponente de Su Hong era um quase artista marcial, o que era azar. Ele gritou para Su Hong não se esforçar demais ou
se machucar tão cedo, o oponente Shen Ping deu um passo à frente. Ele perguntou se Su Hong planejava descer andando ou ser derrubado. Ele cerrou o punho para atacar confiantemente, mas antes que pudesse reagir, Su Hong se moveu. Ele desapareceu e instantaneamente apareceu na frente de Chen Ping. Com um golpe limpo, o impacto virou Chen Ping de cabeça para baixo e ele caiu com força no chão. Todos encararam em choque. Um aluno perguntou quando Su Hong se tornou tão feroz, enquanto outros ficaram atordoados em silêncio. Su Hong ficou calmamente na fumaça. Todos perceberam que ele tinha derrotado um quase artista marcial em um único movimento. Su Hong ficou calmamente sobre seu oponente derrotado. A multidão gritou em descrença, perguntando-se como ele se tornou tão forte, com alguns suspeitando que ele já era um artista marcial de nível 1. Eles anunciaram que a partida final aconteceria em seguida. Nas arquibancadas, o instrutor Shen encarava Su Hong, confuso sobre de onde esse aluno veio e por que ele perdeu as aulas particulares. O diretor Li se culpou por não tê-lo notado antes. O diretor Li sentiu que tinha desperdiçado um talento por não treinar Su Hong mais cedo. O instrutor Shen mencionou que Su Hong parecia familiar, mas não conseguia lembrar onde o tinha visto. Eles voltaram sua atenção para a partida semifinal entre Chen Shan e Li Tu, notando que o vencedor seria decidido em breve. Observando a luta, eles viram que os dois estavam equilibrados, tornando o vencedor difícil de prever. No palco, Li Tu avisou Chen Shan que, como ambos usavam o punho da acometida do trovão de 3 ecos, Chen precisava de seu movimento mais forte para vencer. Li Tu então atacou com força total. Li Tu avançou batendo seu punho explosivamente. Chen Shan gritou enquanto bloqueava, o impacto disparando vento pelo chão. O punho de Chen Shan explodiu em chamas. Ele gritou para Li Tu observar de perto, declarando-se o verdadeiro número 1 da escola. Os alunos gritaram em choque que Chen Shan tinha dominado a externalização de atributo. Eles reconheceram o poderoso atributo de fogo, perdendo-a apenas para o trovão. E Li Tu deu um passo à frente com um sorriso, energia fluindo como água ao redor de seu braço. Ele zombou que a externalização de atributo não era nada especial. Os alunos ofegaram novamente, vendo que Li Tu também tinha atributos externalizados. O dele era metal, ainda mais forte que o fogo em combate. Correntes metálicas giravam ao redor dos punhos de Li Tu enquanto ele corria para atacar. Seus socos ecoaram 5 vezes. Chen Shan ficou chocado ao ver Li Tu liberar o punho da acometida do trovão de 5 ecos. Um impacto violento se seguiu. O golpe de Li Tu explodiu seu oponente para trás, enviando ondas de choque pela arena. O diretor Li e o instrutor Chen ficaram atordoados. Li notou que Li Tu tinha escondido sua força, enquanto Chen se maravilhou que Li Tu dominou a externalização de atributo e o punho da acometida do trovão de nível micro em apenas 10 dias. O diretor Li disse que a final era inútil. Su Hong não poderia vencer o atributo de metal de Li Tu. Chen suspirou, dizendo que Su Hong poderia ter tido uma chance se conhecesse uma técnica de orientação. Jian Ming apostou confiantemente 50 mil em Su Hong. Chocado, Li o chamou de louco por apostar em alguém sem uma técnica de orientação. Shen riu, feliz em pegar o dinheiro fácil. A batalha final começou. Li Tu contra Su Hong. Os alunos torciam, alguns por Su Hong, outros incentivando Li Tu a vencer. Os lutadores subiram ao palco. Li Tu disse a Su Hong que ele teve sorte de chegar às finais, sem enfrentar ele ou Chen Shan antes. Su Hong permaneceu calmo. Após caçar bestas, esses alunos pareciam fracos, mas Li Tu finalmente parecia um oponente digno. Li Tu sorriu, chamando Su Hong de o segundo mais forte. Su Hong simplesmente perguntou quem era o primeiro. Li Tu bateu o pé no chão, declarando que ele era naturalmente o número 1. Ele atacou, alegando que um movimento mostraria a enorme lacuna entre eles. Os alunos entraram em pânico, vendo Li Tu usar o punho da acometida do trovão de 5 ecos imediatamente. Eles temeram que já tivesse acabado para Su Hong, mas os olhos de Su Hong brilharam com luz dourada, enquanto o poder se acumulava dentro dele. Chamas explodiram de seu punho, enquanto ele avançava, querendo testar os limites de seu corpo físico. A multidão gritou que Su Hong era louco por enfrentar o ataque de frente, em vez de desviar. Seus punhos colidiram explosivamente, sacudindo o chão. Eles lutaram repetidamente, enviando rajadas de energia pelo ar. Su Hong enfrentou o ataque trovejante diretamente. Li Tu ficou chocado que Su Hong parou seu punho de 5 ecos instantaneamente com apenas 5 socos. Eles continuaram a lutar, punhos colidindo em uma tempestade de golpes, em meio a correntes de energia chicoteantes. Li Tu cerrou os dentes. Cada soco de Su Hong parecia avassaladoramente pesado, como lutar contra um monstro. Nas arquibancadas, um professor exclamou que Su Hong estava igualando Li Tu sem usar nenhuma habilidade marcial. Seu amigo gritou que sua força era aterrorizante.
Os oficiais ficaram atordoados. Chen supôs que Su Hong tinha um físico especial. O diretor Li riu, orgulhoso de que a escola produziu tal gênio. No entanto, Chen notou que, apesar da força de Su Hong, o atributo condensado de Li Tu ainda lhe dava a vantagem. O choque enviou ambos deslizando para trás. Su Hong estabilizou seu punho flamejante, enquanto Li Tu foi forçado a recuar vários metros. Irritado, Li Tu gritou que venceria. Relâmpago azul surgiu ao redor de seus braços enquanto ele se energizava. Ele avançou, punhos envoltos em correntes de energia, exigindo que Su Hong aceitasse a derrota. Su Hong percebeu que Li Tu não estava mais se segurando e estava atacando com força total. Como Li Tu deu tudo de si, Su Hong decidiu mostrar algum respeito. Chamas explodiram de seu punho enquanto ele corria para encontrar o ataque. Relâmpago explodiu pela arena. Li Tu gritou em choque, percebendo que Su Hong também podia usar a externalização de atributo. O diretor Li e o instrutor Chen tremeram enquanto o relâmpago dourado preenchia a arena, deixando-os sem palavras. Eles ficaram atordoados que Su Hong tinha dominado a técnica de orientação do trovão. Chen explicou que um físico especial combinado com o atributo de trovão o tornava aterrorizante. Su Hong e Li Tu colidiram novamente, fazendo relâmpagos e correntes explodirem por toda parte. Li Tu percebeu com alarme que o atributo trovão de Su Hong era mais forte que seu próprio atributo metal. Relâmpagos serpenteavam ao redor de Su Hong. Ele disse a Li Tu que, já que ele revelou seu movimento supremo, ele responderia adequadamente. Os olhos de Su Hong brilharam em dourado. Ele anunciou seu movimento supremo e avançou, usando o punho de investida de trovão. Seu golpe aterrissou de forma explosiva. Os impactos ecoaram rapidamente, empurrando Li Tu para trás enquanto 9 rajadas de eco explodiam pela arena. 9 ecos, impossível. Li Tu gritou. Sangue jorrou de sua boca enquanto ele caía no chão. Su Hong ficou sobre ele, com trovões ainda crepitando ao redor de seus punhos. Os alunos ficaram em silêncio, com seus rostos congelados em puro choque. Alguém finalmente perguntou se ele venceu. A empolgação irrompeu quando perceberam que Su Hong alcançou o reino perfeito. 9 ecos, superando até mesmo os professores. O instrutor Chen gaguejou em descrença. O diretor Li tremeu, declarando Su Hong não apenas um gênio, mas o dragão da Star City High. Chen limpou seu suor, imaginando quão devastados os outros gênios no campo de treinamento ficariam ao enfrentar um monstro como Su Hong. Enquanto Su Hong se afastava, Chen o admirava. Ele disse que uma carpa dourada se transforma em um dragão quando encontra o vento. Star City era pequena demais para ele. O diretor Li concordou. Ele previu que Su Hong ascenderia como um dragão, brilhando intensamente na capital imperial e no campo de batalha das 10.000 raças.